nacional, é muito triste. Infelizmente, não é um caso isolado. A gente sabe que muitos casos como o dele acontecem em todo lugar, que muitas vezes não são noticiados. E eu vi uma notícia recentemente que eu fiquei assim indignada, porque o Ministério Público ele abriu, fez um novo laudo, né? Pediu uma nova, que fosse feita a exumação do corpinho para saber realmente o que aconteceu com o cachorro. E aí o que aconteceu no laudo, o apontamento foi que ele não teria sido morto por causa das pancadas, que o osso dele... Ele já tinha, por ser um cachorro muito idoso, ele já tinha problemas nos ossos, né? E que não tinha muita saúde por ser um cachorro de rua. E aí eu vi que algumas pessoas, principalmente os protetores, estavam falando, então temos o primeiro caso de cão suicida no Brasil. Na verdade, ele sofreu uma eutanásia, né? Ele foi eutanasiado, esse Sim. cachorro. Então, eu não sei te falar tecnicamente o que levou, ou se o que aconteceu com ele, se a brutalidade que fizeram com ele levaria ele à morte, mas eu acredito que não. Porém, eu já vi algumas entrevistas onde o próprio médico veterinário fala que não tinha muito o que se fazer e eles optaram pela eutanásia. Sim. Então, é muito triste, né? A gente pensa, ainda mais agora que exumaram o corpo e descobriram que talvez ele não teria morrido por conta disso. Foi uma deixa de tentativa de tentar pela vida dele, né? E a gente vê isso em muitas clínicas veterinárias ainda. Nós vemos ainda muitos veterinários, que não fazem tudo o que podem fazer pelos animais. Porque optam pelo mais fácil, né? Optam pelo mais fácil. Na verdade, ali, acho que ficou muito difícil, né? Ele não sabia nem por onde começar, nem o que fazer. Essa é a minha visão, Laura, minha opinião. Não conheço o veterinário de perto, óbvio, mas eu acho que ali ficou muito difícil, então ele optou pelo caminho mais fácil, como a gente sabe que muitas pessoas, e não só os veterinários, fazem, né? Gente, a gente esqueceu de citar nossa convidada especial. de honra aqui, né? ela é Tá Pitucha, morta, moída, que já coitada. dormiu, Já inclusive, dormiu. já não tá gostando muito do papo, não. Pitucha. Não, ela tá, mas é porque ela é uma senhorinha. Senhorinha. Já chegou a hora da novela, ela já tá Pitucha. cansadinha. e te Ainda entendo. o dia foi... Ela tá de pé desde as 6 da manhã, ela tá acabada, coitada. Pitucha, te entendo. Também queria estar dormindo. Bom, mas aí o que acontece, né? O humano velho é diferente, né? A gente vai ficando mais velho, a gente demora mais pra dormir, né? Vai dormindo cada vez mais tarde, né? Eu já tô naquela fase de estar assistindo televisão e falar assim, você desligar a televisão? Não, mas eu tô assistindo. Ô, Laura, voltando um pouquinho, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? A Laura, uma jovem de 19 anos, começando a vida agora. Vamos voltar um pouco no tempo. Para eu emendar uma pergunta. Quando foi na sua vida que você falou assim, vou para a causa animal? Qual foi o teu start? Meu start foi há 12 anos atrás, quando eu fui adotar. Eu tinha a Pitucha. Eu tinha a Pitucha e a Belinha, que foi uma cachorrinha minha primogênita. E aí a minha vizinha queria muito um cachorrinho igual a Pitucha. E a gente estava procurando onde que tinha. E naquela época só tinha cachorro no Ligeirinho. O estabelecimento da Ivânia, que também é vereadora. E nós fomos até lá e tinha um cachorro na baia de cima, na gaiola de cima, um vira-latão com as patas compridas. E a minha amiga, naquela época ela ainda vendia alguns animais, então tinha uns poodlezinhos na baia de baixo. A minha amiga ficou super encantada com os poodlezinhos na baia de baixo. Poodle, shih tzu, eu não me lembro. Era um cachorro de raça peludinho. E o vira-latão de cima ficou lá. E eu fiquei morrendo de dó, porque ele fazia de tudo para chamar nossa atenção. Enquanto os outros que estavam lá embaixo, acho que eles já nem se preocupavam mais. Acho que eles tinham certeza que eles iam ser escolhidos. E aí, aquele dia, eu fiquei comovida. Eu falei, tadinho, por quê, né? Aí, isso foi o meu primeiro start. Meu segundo start foi quando... Aí, eu comecei a pesquisar coisas sobre animais sem raça definida. E eu vi um vídeo de um cão. Foi um vídeo experimental que eles colocaram uma câmera em um cão de rua e mostrou a vida dele do início ao fim. Do início ao fim, não, desculpa. Do início ao fim do dia, né? Não da vida dele. E naquele dia eu pensei, falei, nossa, que triste que é a vida deles, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Aí o terceiro start, que ali foi o meu pontapé mesmo para iniciar, e depois dali eu não parei mais, foi uma publicação que eu vi no Facebook,
de um menino que estava pedindo ajuda para uma cachorra, que ela chorava muito durante a madrugada e durante o dia ela ficava na rua. E aí eu fiquei morrendo de pena, resolvi pegar ela. Quando eu peguei, nós fomos... Aí a história dela é muito triste, porque aí a gente levou para fazer a tosa, e na hora de tosar ali nas partes íntimas, a gente descobriu que era uma cachorra que era abusada, por isso que ela gritava e chorava durante a noite. E aí depois daquilo começou, nunca mais parou. E você chegava aí nos lugares e pegava os cachorros, levava para sua casa ou não? Isso até hoje, né? Quantos Desde cachorrinhos? aquele dia. Olha, eu já cheguei a ter em casa 33 cachorros. Caramba. Mas hoje eu tenho 11 gatos, porque eu perdi um semana passada, e 16 cães. E é isso E 5 tudo em galinhas. casa? É, E isso 5 tudo em galinhas, tá contando aí? A gente mora numa chácara, mas são todos em casa. Todos vivem no ar-condicionado, televisão ligada, gente o dia inteiro. Olha só. Comem ração de qualidade. Então, eles nem querem ser adotados, né? Não. E também não existe essa possibilidade. Esses são meus. Os outros que eu pegar, eu consigo doar, mas esses não. Esses todos chegaram para lar temporário para serem doados. Não foram adotados. E aí, depois de algum tempo, não dá para doar mais, né? Você sofre, o animal sofre. A gente tem que levar em consideração o bem-estar deles também. Eu tenho um cachorro que vive num hotelzinho e eu pago todo mês fielmente a mensalidade do hotel, porque eu não tenho coragem de tirar ele do hotel, de tanto que ele já acostumou com as pessoas desse hotel. Então, por ele ser tão apegado às pessoas do hotel e ao hotel, eu não tenho coragem de tirar ele de lá e nem de colocá-lo para adoção. Então, Olha assim, só. a gente acaba levando muito em consideração o bem-estar do animal mesmo. Ô, Laura. Cachorro chique. Cachorro chique, né? Hotelzinho. Hotelzinho. Ô, Laura, então assim, antes da gente avançar a Laura política, né? Que a rainha da emenda, né? Que todos os dias que eu entro no Instagram da Laura, eu vejo que eles estão fazendo a dancinha da emenda, eu falo, vem mais emenda pra cidade. Mas esse negócio da Laura que ela fala que até hoje ela resgata é verdade, porque às vezes porque assim, dias úteis, eu e a Laura, a gente se responde a cada 2, 3 dias úteis, né? Quando a gente manda mensagem de madrugada, é mais fácil da gente responder, porque não tem tanta mensagem no celular. Às vezes é 2, 3 horas da manhã. Não, até tem mensagem, mas você não responde, né? Porque é de madrugada. Sim. Aí você fala assim, opa, vou selecionar as mensagens, mas é 2, 3 da manhã. Ela tá postando foto, ó, estamos chegando agora num resgate. Eu falo Isso assim, quando ela não faz live. Esses dias assim. eu vi uma live Foi dela. a primeira live que a gente fez. Eu me surpreendi com o resultado. Mas é que o Guilherme, eu tenho um Instagram que eu tenho um Instagram profissional e um Instagram meu particular. E aí, no meu particular, as pessoas, assim, mais próximas, eu deixo no Close Friends. Então, ele tem acesso aos bastidores, sabe? eu acho que ela tá um pouco arrependida já dessa decisão. Não estarei mais no final da entrevista. Já vou tirar agora. Você viu como que é, né? Mas, Laura, antes da gente chegar lá na Laura política, nós temos a Laura, protetora, a Laura estudante de medicina veterinária. E um ponto uma questão que te perguntar é como que você vê, antes de ser vereadora como protetora, a política que alguns municípios têm que há o recolhimento dos animais, dá-se o tempo para os animais serem recolhidos, e se esses animais não são recolhidos, eles são eutanasiados. Se eles não são adotados, eles são eutanasiados. Como que você vê essa política? É realmente uma política pública que é realmente efetiva ou estão tampando só com a peneira? Então, eu vou te responder com uma pergunta. Sim. Tem muitos... nós temos duas situações. Aí a gente coloca na balança o que pesa mais, né? Nós temos animais que são recolhidos, por exemplo, pelo município com alguma doença zoonose e vai para o centro de zoonoses. Eu vou usar de exemplo Catanduva, que não tem abrigo, né? Que tem só a unidade de zoonoses. E só recolhe animais com doença zoonose. Ele vai lá, faz a recolha desse animal. Esse animal passa por tratamento. Esse animal cura, está curado. Só que ele não é adotado. E aí ele tem uma vida aí de 10, 15 anos. Nesses 10, 15 anos, ele fica preso dentro de um canil que é metade dessa mesa. Essa é uma situação. Aí a outra situação é um município que recolhe dentro de 3 meses ou menos, o animal não é adotado, esse animal é eutanasiado. E aí? O que é melhor? É difícil. É ele viver uma vida inteira, 10 anos preso por um crime que ele não cometeu,
ou ele não viver. Então, assim, você percebe que em todos os cenários, a causa animal é sempre triste e revoltante. Sim. Então, o que deveria, eu sou contra as duas situações. O que deveria existir, só que aí não entra só política, entra também a sociedade, entra também a conscientização da sociedade, que é o mais difícil, né? Eu fiquei todos esses anos, eu fiquei todo esse tempo aí, nesse primeiro ano de mandato, lutando, tentando, brigando com o Padre Oswaldo para ele ceder pra gente o abrigo e tal, e não sei o quê. Tá bom, agora ele cedeu. E aí, nós vamos lotar esse abrigo cheio de animais e esses animais nunca vão ser adotados? Então, assim, tem que ter a responsabilidade do poder público de resgatar esses animais, mas a sociedade precisa entender que esse abrigo tem que ser um lar de passagem. Sim. Esses animais precisam ser adotados. E para eles serem adotados, a sociedade precisa se conscientizar, parar de comprar, de comercializar vidas e começar a adotar. Então, assim, só assim que a gente vai começar a ver efetividade. Então, tem municípios que não têm animais na rua porque fazem esse tipo de coisa? Sim. Mas e aí? Foram vidas perdidas. Sim. Não foram vidas solucionadas, né? E até fazer campanha, eu acho que seria legal para que as pessoas conhecessem mais os animais. Por exemplo, um abrigo, né? A ideia do abrigo, a pessoa ir lá conhecer, se apaixonar, dar uma volta, passear. Agora eu não sei se ainda tem, mas no Zoonose antigamente tinha um grupo de pessoas que ia passear com os cachorrinhos ali do zoonose, né? Então, para tirar eles um pouco daquela situação e passear um pouco, então dar uma vida um pouco mais digna para esses animais. Isso acabou se perdendo ao longo do tempo, porque a gente encontra muitas pessoas de boa vontade, mas aí aquela situação dura pouco tempo, porque a rotina das pessoas é muito corrida, né? Então é difícil você encontrar alguém que começa ali um projeto, algo ali de boa, para fazer uma causa boa e que mantém isso a longo prazo. Isso acaba se perdendo. Então nós até estamos fazendo um projeto de lei para incentivar pessoas a visitarem o Centro de Zoonoses. Nós estamos com um projeto de lei. A Dani vai me bater daqui a pouco por eu estar falando isso aqui, porque a gente não... Breaking news. Ainda não está, né, em trâmite, ainda não está em votação. É algo que nós ainda estamos projetando. Então, corre-se o risco amanhã ou depois de alguém roubar a nossa ideia. Não roubem. Mas, enfim, nossa, já nós colocou estamos aqui, agora já foi. Já tá público. Nós estamos fazendo um projetinho de lei para incentivar pessoas a fazerem um lar temporário de pouco tempo. Então, a pessoa busca esse animal lá nos zoonoses e fica uma semana, 2, 3 dias, 1 dia, 3 horas. A pessoa pode escolher. E isso vai fazer com que aquele animal saia daquela zona de estresse, daquela zona onde ele está acostumado a viver sempre na solidão, e também pode incentivar as pessoas a adotarem esses animais, porque uma vez que está ali dentro da casa dela, esse animal se adaptou, e isso e aquilo, a gente imagina que talvez comece a ganhar o coração dessas pessoas. Mas antes de tudo isso, a gente precisa ter conscientização entre as pessoas. Então, nós também estamos formulando algumas palestras para falar, não é sobre política. Sou eu que também vou estar como uma das palestrantes, mas não vai ser sobre política. Vai ser sobre causa animal. Então, nós vamos explicar o que um animal passa. É aquele mesmo processo. Eu precisei de uma conscientização para hoje ter a cabeça que eu tenho sobre eles. Então, a gente quer conscientizar mais pessoas para que mais pessoas entendam esse lado dos animais e talvez passem a adotar mais e comprar menos, né? Essa estratégia da Laura é uma estratégia muito, muito válida. Sim. E muito validada. Minha esposa fez essa estratégia. Ah, é? Um dia ela ficou 1 dia, então 2 dias, 3 certo. dias, depois uma Comprovado. semana. Quando eu vi, eu já tava morando no meu lá. apartamento. Isso Roubou o acontece coração. Você pega muito. amor, você fala sim, assim, você fala, vou devolver. Eu tenho muitas adotantes que elas me falam assim, larga na porta de casa que eu vou falar que eu encontrei. Aí a gente vai lá, deixa tudo fechadinho e avisa, já deixei. Aí o marido vai lá e encontra. E agora? O que a gente faz? Não, vamos segurar até conseguir doar. Quantos e quantos a gente não fez isso? As mulheres são espertas. Eu falo dessa estratégia que né? funciona, porque sou um adentro. Eu tenho lá em casa 2 gatinhas, a Dona, né, que foi intermédio da Laura. Inclusive, a Dona, você adotou ela já adulta. Já que adulta. É algo muito Sim. difícil de acontecer, das pessoas adotarem Verdade, animais adultos. Filhotinhos, só né? filhotes. Sim, a Dona já tinha cerca de 1 ano, né? E quando eu adotei ela, e até hoje ela é o meu xodó. Inclusive, essa hora ela deve estar miando lá na porta de casa, que eu não cheguei ainda. A Dona, realmente, ela foi uma adoção com mais de 1 ano, com 1 ano já ela tinha.
E ela é fácil. Mas em breve chegaremos na dona. Eu deixei um capítulo especial aqui para perguntas sobre a dona. Mas a Vani, ela foi assim, a Vani é a minha segunda gatinha, né? Ela estava de uma casa de construção na rua da minha casa. E aí a minha esposa me chamou, falou, pulei o muro, né? Peguei essa gata. Gostou Eu queria ver se dá pra pegar, ela tá muito... Pega aí, Fernando. Ela acordou. Acordou? Acordou. Viu? Ela falou assim, você não vai me espanjar em rede pública. Ô, Gabriel, faz o corte depois do projeto de lei, viu? Ficou um corte bom. Aí eu fui lá, pulei o muro, peguei ela. Na hora que eu fui voltar, já pensando, obviamente, eu ia ligar pra Laura. Falei assim, Laura, ó, peguei uma gatinha aqui, assim. Na hora que fui pular o muro, eu peguei ela no pano aqui, ela deitou no meu colo e começou a ronronar. Aí eu cheguei em casa, minha esposa falou, o que foi? Eu falei, eu acho que é assim que se ganha um gato. Né? Ela te adotou. Ela me adotou. Acho que é assim que nós somos adotados. Sim. Porque a dona foi assim, eu lembro quando a Laura deixou a dona em casa, no apartamento, ela correu pra debaixo do guarda-roupa, eu falei, vai se acostumar. Na mesma noite ela veio, deitou no meu colo e ficou. Então, realmente, os animais, eles nos adotam. Sim. E, Laura, isso é um ponto interessante, que a questão da população, dos animais de população de rua, né, que nós temos no município. Nós temos alguns lugares da cidade que nós temos uma população de animal de rua maior, né, e em outros lugares menos. Como explicar em Catanduva e qual seria uma política pública para essa diminuição? Como explicar esse aumento de animais de rua e qual seria uma política pública efetiva para a diminuição desses animais de rua? A única solução, Guilherme, é a mesma coisa. Não dá para fugir do que eu falei anteriormente. A única solução é esses animais começarem a serem adotados. Não tem outra solução. A solução é essa. Agora, explicar como que em alguns bairros tem mais animais do que em outros é porque... tem vários fatores, né? Mas em alguns bairros... Acho que é cultural também, né? É cultural e também assim, ó... Antigamente não, ainda hoje isso acontece, né? Mas, por exemplo, antigamente era mais aceitável, né? Mais pessoas tinham essa prática, graças a Deus isso acabou diminuindo. Mas você não queria mais um cachorro, você pegava esse cachorro, você levava num bairro afastado. E abandonava lá. E uma pessoa que abandona um cachorro não teve também a preocupação de castrar esse animal. Então, assim, aquele animal foi abandonado naquele bairro afastado e continuou reproduzindo outros animais que ficaram abandonados, assim como ele. Então, esse é um dos fatores. Outro fator também é que uma vez que você começa a alimentar uma colônia, mais animais vão aparecendo. Outro fator também é que a gente vê muito nos bairros mais periféricos, maior quantidade de animais, né? Justamente porque essa população não tem condições de castrar esses animais, até os animais deles mesmo, e por conta disso esses animais vão se reproduzindo. Então, esse, acredito eu, que são os fatores maiores, assim, os maiores responsáveis por ter mais animais em determinados lugares do que em outros. Bom, e o castramóvel, que foi uma das conquistas Tirou da minha boca, né, da Laura, que teve essa preocupação de trazer para o município, para as pessoas, né, de baixa renda, então conseguirem castrar os seus animaizinhos e assim também diminuir a população de gatos e cachorros no município, né, principalmente em bairros mais afastados. Fazendo um adendo a essa colocação da Nath, que foi eu lembro quando você anunciou o castramóvel, eu achei muito legal. Qual é o trâmite para conseguir a vinda de um projeto desse para Catanduva? Vou falar para vocês que é um trâmite muito fácil. Eu não sei porque nunca teve antes. Quando eu entrei dentro da Câmara, eu ouvi muito das pessoas lá dentro que não era para mim ir na Lesp porque eu ia levar portada na cara e que seria muito difícil trazer emenda e que seria, enfim, N motivos para mim não ir. Só que eu não falei, cada experiência é individual, né? Eu vou ir e vou tentar ou não, eu já tenho. E aí eu tive uma pessoa muito importante na minha vida, que foi a Alzira, que é a coordenadora regional do meu partido. E não é querendo puxar sardinha, mas o meu partido também é sensacional. Eu escolhi ele por um motivo muito banal. E acabou que eu acho que Deus estava ali preparando isso para mim, porque ele é o partido. Ele é excelente.
E aí, essa coordenadora pegou na minha mão e falou assim, ó, vem cá, vamos lá que eu vou te levar na Lesp, vou te mostrar como que é. E você pode perguntar para qualquer vereador, se eles, ali dentro da Câmara, se eles têm isso, se eles têm um coordenador, uma coordenadora que pega na mão deles e que leva eles para São Paulo. Não tem. É só o meu partido que tem isso. E aí ela me levou lá para São Paulo e me ensinou todo o caminho e isso e aquilo. E aí os deputados lá demonstraram muito interesse. Então a gente brinca que eu fui leiloada lá dentro para quem oferecia mais. Então assim, Catanduva é um município de interesse para esses deputados, ainda mais agora, perto de eleição. Então, eu não entendo por que as pessoas não buscam recursos para cá. Mas voltando a falar da minha experiência, eu fui até lá. Fui muito bem recebida, tive muitas propostas de muitos deputados diferentes, até deputados que não eram do meu partido. E aí eu acabei escolhendo a pessoa. Eu tenho muito do que eu sinto quando eu estou com as pessoas. Então eu acabei seguindo a minha intuição, escolhendo, fechando com 2 deputados, né, um deputado estadual e uma deputada federal. E tudo que eu pedi para eles até agora nós conseguimos. Então, assim, eu pedi o castramóvel, deu certo. Eu pedi as emendas, deu certo. Eu ainda não havia pedido recurso para o abrigo, porque a gente tinha resposta somente negativa quanto ao abrigo. E é uma iniciativa do executivo, né? Não é uma iniciativa do vereador. Então, agora que a gente teve também essa resposta positiva do prefeito, nós marcamos a viagem, nós fomos para São Paulo. Nós chegamos na segunda, 2 horas da manhã, aqui em Catanduva. Fizemos um bate-volta no domingo para segunda. E eu conversei com os 2 deputados com quem eu fechei parceria. E tudo que eu pedi também, pedi o castramóvel, vai vir novamente. A gente precisa ampliar alguns espaços e fazer algumas melhorias no centro de zoonoses. Pedi também até para melhorar a situação daqueles animais que já estão lá. Eles vão mandar. E pedi também 400 mil para o início do abrigo e eles já me confirmaram. Olha, mais um corte, Gabriel. Esses 400 mil do abrigo só vem em dezembro. Mas porque já fechou a cota de emendas deles, né? Então não é uma coisa deles. Mas assim, já é um início, né, gente? Para um município que não tinha nada disso. E eu já ouvi você falar que para várias conquistas, assim, por exemplo, para a causa animal, seria necessário uma secretaria específica para isso. Isso, tanto é que muitas das emendas do ano passado eu queria trazer para a causa animal. Não que outros setores não precisam, mas eu queria trazer para a minha causa. Sim. E não consegui porque a gente não tinha diretoria do bem-estar animal. Agora a diretoria do bem-estar animal está em trâmite, né? Esse ano sai. Ah, vai sair. Vai sair. Tanto é que até agradeci que a emenda só vem em dezembro, porque até dezembro a diretoria já está de pé e poderá receber. E a diretoria vai ser a Secretaria do Meio Ambiente que vai ser responsável pela diretoria. Então já está tudo encaminhado. Bom, uma das dúvidas, aí você me corrige se eu estiver errada, mas assim, o que eu percebo, você não traz só verbas para causa animal, já trouxe para a saúde, né? Verbas suntuosas para a saúde aqui de Catanduva, mas quando você, por exemplo, vai falar sobre isso, que você utiliza a tribuna, parece que você tem que estar sempre se desculpando e falando, olha, eu não tô trazendo. Eu tô preocupado que é a terceira vez que eu vou fazer uma pergunta e você faz a mesma pergunta que eu tô pensando. Eu tô lendo... Você tá lendo os meus pensamentos. É conexão Bluetooth. Porque só fazendo então, um adendo... Então deixa você terminar. Não, perfeito. Não, eu vou fazer um negócio com uma colocação e você vai terminar pelo seguinte... isso é mais realmente uma colocação para o cidadão que está nos assistindo, que vai ver o corte depois, que o vereador, ele não é porque ele foi eleito por uma determinada bandeira que ele é obrigado a ficar somente legislando por essa bandeira. A população de Catanduva, ela é uma série de outras, tem uma série de outras questões. Não é porque a Laura Tia Laula. Não, os prints do Vorcaro estão na minha cabeça, tudo que ele falava com L. É isso. Não é porque a Laura, não é porque a Laura foi eleita pela causa animal que ela vai trabalhar só pela causa animal. Catanduva tem outras demandas, tem saúde, tem segurança, tem educação, tem asfalto, tem escolas. Então isso é uma coisa que realmente
para nós que entendemos um pouco mais de política, nós precisamos deixar esse recado para a população que agradeçam que tem uma vereadora que traz emenda para vários setores, né? Não somente para a causa animal. Obviamente, a principal bandeira dela é a causa animal, sim. Só que nós temos outros setores de Catanduva que tem essa necessidade também. Mas Você quando sabe ela fala isso, ela pisa em ovos. Ela tem que tomar cuidado porque a gente sabe que depois ela é cobrada lá na frente. Mas por que não está trazendo para os animais? Por isso que eu falei, porque eu não vou você votar, ninguém sabe vai que votar em mim para nada. É engraçado que no começo, quando eu me elegi, as pessoas me cobravam se eu não ia fazer pelas pessoas, se eu só ia fazer pelos animais. E aí eu fiz pelas pessoas, opa, mas e aí, você não tá fazendo pelos animais? Então, assim, eu até falei isso aqui numa outra entrevista, numa outra oportunidade que nós tivemos, explicando que, assim, eu não posso mentir, Natália, e falar assim, olha, eu queria trazer especificamente para a saúde. Eu queria trazer para todos os nichos, todos os setores, mas infelizmente não dá, né? Então, eu queria poder trazer no ano passado para a causa animal. Só que eu não podia porque não tinha uma secretaria para receber essa verba. E aí eu poderia ficar parada e não trazer nada. Porque já que eu não posso trazer para minha causa, então, Sim. né? Mas eu falei, não, eu não vou fazer isso, eu não vou perder um ano. Eu vou trabalhar esse um ano em cima de outros setores que podem receber isso. Perfeito. Então, vamos lá, vamos estudar onde é que está mais precisando. Ah, é a saúde que está mais precária do que... Então, vamos destinar para a saúde. E foi assim que nós trabalhamos. Então, assim, a gente poderia ter ficado parada, sentada, esperando. Ah, quando a diretoria do bem-estar animal estiver funcionando, nós vamos trazer emenda, porque essa é a minha bandeira. Mas a gente seguiu por outro caminho. A gente falou, vamos trazer para a saúde, porque a saúde também precisa. E agora que nós teremos a Secretaria do Bem-Estar Animal, nós vamos trazer também para a Secretaria do Bem-Estar Até o Animal. fim do ano vai conseguir. Até o fim do ano é para a Diretoria do Bem-Estar Animal estar funcionando. E em dezembro nós já temos pronto, certo, a emenda de 400 mil pro início da construção do abrigo. E assim, eles já deixaram muito claro, tanto o deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega, quanto a deputada federal Renata Abreu, que isso será só o início. Eles se comprometem com a construção desse abrigo. Muito bom. E quanto que já está o laurômetro já? De emendas? O laurômetro Nossa, de nós emendas. passamos de 1 milhão, mas agora com essas daí... Já estamos chegando em 2 milhões já. Chegando em 2 Olha milhões. só. Deve estar faltando um pouquinho para 2 milhões. Então, pessoal, fica... Mas assim, é importante ressaltar que não é só a Laura Sim, vereadora. sim. É o meu partido, meus deputados. Então, mas isso em um ano, um pouco mais de um ano. Né? Sim, nós Isso temos é legal falar. a rainha da emenda, literalmente, né? Laura, rainha da emenda. Esse apelido começou dentro da Câmara. Entre os funcionários da Que Câmara. bom que é um apelido bom, né? A É. rainha da emenda é um apelido maravilhoso. Laura, mas uma pergunta que eu sempre quis te fazer nesses anos de amizade é que a gente nunca consegue falar disso, né? A gente fala de N1 assuntos, mas a gente não consegue falar de política. Eu acho que é a primeira vez que eu e a Laura efetivamente estamos falando de política, né? A gente acaba falando de animal, a gente acaba falando de outras coisas, colocando as fofocas em dias, sempre, né? Eventos existem para isso. O que te levou... Porque, assim, até 2021, eu conhecia a Laura, que trabalhava empresária, a Laura da causa animal, e um belo dia eu acordo com uma propaganda da Laura para vereadora. O que te levou a falar assim, não, vou me candidatar a vereadora? E olha, eu vou falar uma coisa, eu não conhecia a Laura antes disso. Só depois, no dia da eleição, que aí eu vi que ela tinha ganhado. Falei, quem é Laura? Por isso que eu falo que foi surpreendente. Segunda mulher, né, ali, que é da causa animal. Hoje temos 3 mulheres na Câmara que, olha, estão de vieram me parabéns, falar, né? 3 inclusive, mulheres. 3 mulheres. Quando São vieram me 13 falar, vereadores. as 3 ainda tá pouco, né? Não, É, tá muito pouco. pouco, mas antes a gente tinha uma Sim. ou não Ou tinha. Sim. E hoje temos 3 e 2 da causa animal. Então, quando Sim. eu descobri, eu falei, será que não vai dar briga? Quando vieram me E foi perguntar... foi uma eleição que muitas pessoas da causa animal entraram. Sim. É Então, verdade. assim, isso também é outro marco histórico, porque até a eleição passada, nós tínhamos só a Ivânia de pré-candidata e nós tínhamos só a Ivânia que tinha entrado, né? Agora, nessa eleição, nós entramos em 2 da causa animal, mas tinham muitos candidatos da Sim. causa animal. Sim. Eu dei risada, porque eu dei Disputando. risada no dia porque a gente trabalha, né, nos bastidores, né, da eleição, né?
Então, para nós que fazemos jurídico dos partidos, o dia da eleição é terrível, né? Aquele dia que nós levantamos 6 horas da manhã não saber, e só vamos descansar depois da apuração. E às vezes continuamos trabalhando, né? E eu lembro que eu estava no carro voltando de uma cidade aqui próxima que nós estávamos fazendo a eleição, e o Bertin começou a ler os vereadores que foram eleitos. E aí eu lembro quando ele falou o nome da Laura, ele falou com uma certa assim, tipo, uma Quem certa é dúvida. essa? Quem é essa? Eu peguei o telefone, mandei um áudio, o Bertin falou, Bertin, assim, conheço. Que foi surpreendente. Mas você, então, não sabia que ela era candidata até então? Eu fiquei sabendo que ela era candidata na sexta-feira da eleição. Olha só, então quer dizer que ela não pediu voto pra você. Ela não pediu voto Eu pra mim. pedi muito pouco voto, Natália, muito pouco. Mas assim, eu vou chegar na parte do pouco voto. Mas, ó, como que você acordou de manhã? E falei, hoje é um dia pra ser... Igual eu e a Natália, vamos tomar um café na segunda-feira, vamos fazer um podcast? Você acordou de meu manhã? Deus do Vamos! céu. Na verdade, já tinham surgido convites anteriormente. E eu sabia que nesta eleição de 2024 também apareceria outros convites. E aí, a Rafa, que é uma das minhas assessoras, ela também é responsável por um projeto, o Pé de Catanduva, ela também é protetora. Coincidentemente, também é protetora há 12 anos. Então, a gente tem muito em comum. E a gente dividia e compartilhava e conversava sobre as mesmas coisas todos os dias. E ela também tinha recebido convites anteriormente e sabia que ela receberia neste ano de eleição. E aí, eu falei pra ela, falei assim, e aí, Rafa, você vai ou eu vou? Se você for, eu te apoio. Se eu for, eu preciso do seu apoio. Eu falei, porque do jeito que tá, não dá mais pra ficar. Falei, nós precisamos fazer algo para mudar. E na eleição passada, onde nós também recebemos convite, nós não aceitamos, foi justamente por esse preconceito com a política, né? Ai, não quero me envolver, todo político é ladrão, enfim. E aí, nesse eu falei, não, vamos largar a mão, esquece esse preconceito, você vai ou eu vou? Ela falou, amiga, ó, eu não tenho coragem alguma de ir, pode ir você que eu te apoio, porque eu não quero me envolver nisso. Eu falei, então tá bom, então eu vou e você me apoia. E aí deu certo. Só que eu até já contei isso pra você também em outra oportunidade aqui, que a gente tava com aquela estratégia, porque aí começamos a estudar sobre, né, conversar com pessoas que já tinham mais experiência. E aí muitas pessoas falaram pra mim, olha, é muito difícil ganhar na primeira vez que você se candidata. Então, a maioria das pessoas fazem a estratégia de se candidatar, faz um barulho, né? Fica mais conhecido. Posteriormente, numa próxima eleição, se candidata novamente e aí corre o risco, né, de entrar. E aí eu falei, vou nessa estratégia. Até eu me surpreendi. Eu não esperava. De verdade, eu não tive vontade de trabalhar na minha campanha. Mas você não fez campanha, não saiu de porta em porta, na rua, nos bairros? Eu fui assim, ó, eu fui em alguns locais pedir voto, sim, mas dá pra contar numa palma da mão, assim, numa palma da mão. Vocês entenderam, né? Numa mão, nos dedos de uma mão, pronto. Isso. Agora foi. Em quantos lugares eu fui, sabe? Não deu 5 lugares que nós fomos pedir votos. E nós fomos em lugares que a gente já conhecia, que a gente já tinha amizade. Tanto que a minha família, eu chegava em casa e minha família falava pra mim assim, você quer se candidatar como? Se você não tá fazendo barulho, não tá trabalhando na campanha, não tá fazendo nada e tal, não sei o quê. Mas eu confesso que eu tava, assim, muito desanimada. Eu não vou ganhar dessa vez. É só pra, sabe, na próxima eu ganho. Mas foi o quê? Rede social que te ajudou também? Olha, Natália, eu postava na rede social. E é que ele não tá participando do podcast, mas ele poderia até dar o testemunho dele. Gabriel. De que nós fizemos, porque tem toda uma burocracia para você patrocinar posts na época da eleição, né? Quando eu consegui fazer o tal do host, não sei das quantas lá, que você precisa para poder impulsionar as publicações, já tinha passado a eleição. Nossa. Então, eu não consegui patrocinar. Foi tudo no orgânico. Na época, eu tinha 4.000 e alguma coisa de seguidores. Hoje, eu tenho o dobro, mas na época, era 4.000 e pouquinho seguidores. E nós ficamos 2 dias no semáforo, mas dias distantes, assim. Pegamos uma sexta-feira e entregamos o panfleto ali em, sei lá, 2, 3 horas. E na outra semana, a mesma coisa. Fomos nesses lugares que eu tô falando pra você. E... Mas você acha, por exemplo, que o pessoal que votou em você foi o pessoal que já te conhecia, que você provavelmente já ajudou em alguma ocasião com resgate de animal,
porque eu, por exemplo, não te conhecia, né? Eu te conheci depois. E para ter essa votação expressiva e que você não teve tanta saída assim na rua, né? Não foi tão... Foi mais rede social. Eu acredito que as pessoas que votaram em você eram pessoas realmente quem você ajudou de alguma maneira na causa animal. Deixa eu só pedir uma licença aqui, porque eu abri Claro. uma live aqui também. Sem Fica à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta aqui Isso, pra mandar bacana. pra gente já colocar Isso. aqui. Inclusive, gente, é Linhas do Poder, ó. É assim que tá o Instagram? Isso. Hoje a transmissão está sendo feita no meu Instagram particular, @Guilherme Deixa eu colocar um Santos ADV. @Guilherme Santos Guilherme ponto Santos ADV. ponto underline. Ponto ADV. Porque Santos. pra gente fazer ao vivo, né? Nós estamos começando agora, A gente né? tem que chegar a 1000 pessoas. Já Então, pede aí, sigam pede pro o pessoal Linhas seguir. Tem lá o @Linhas do Poder também, pessoal que está nos acompanhando. Por favor, sigam o nosso Gabriel Instagram. já fez? Gabriel já fez, já tá o Instagram Gabriel tudo tá funcionando. demais, hein? Gabriel já tá com o Instagram funcionando, já tá com os posts já do próximo Mas não se convidado. engana não. Até você chegar, ele tava, ó. Sim, sim. Pessoal, o Gabriel... Laura, o Gabriel agora você vai conviver mais com ele e você vai saber por que ele é chamado de sombra do Dr. Guilherme. Porque todo lugar que eu vou, ele tá comigo. Não, mas é verdade mesmo, porque todos os lugares que eu te encontrei, ele tava. O Gabriel é minha Mas sombra. é porque ele liga, viu? Não é escolha sua, né, Gabriel? Não, nós temos a reunião de madrugada. As nossas reuniões são quase sempre de madrugada. Mais um ponto também, né, que a Nath estava falando da questão de que realmente quem votou em você foi quem te conhece. E eu acredito também, Seu né... voto não foi meu, né, Guilherme? Então, Pode ser sinto sincera. lhe informar que eu nem sabia. Quando me falaram que você estava se candidatando, eu falei assim, legal, né? Mas eu nem fui olhar, porque era aquela semana pré-eleição em que nós estamos entrando com um monte de impugnação de campanha, né, confirmando, fazendo recurso. Teve candidato a prefeito aqui na região que nós conseguimos que entrasse na urna na sexta-feira. Então é maravilhoso. Trabalhar em eleição é... E você lembra quem você votou? Eu lembro. Lembra, não precisa falar. Não. Eu tenho uma coisa muito, muito séria comigo, que há muitos anos eu só voto na legenda, eu não voto para vereador. Mas agora na próxima eleição eu tenho candidata, né? É isso aí. 2 candidatos. Eu vou assistir as próximas lives com os próximos vereadores Isso, pra a saber se ele vai promessa, falar isso você tá também. vendo? É que eu tenho um problema sério, que eu tenho 2 grandes amigos que são vereadores. que é a Não, Laura não, e o eu Júlio. eu Agora eu adoro quero o ver. Júlio, mas não dá pra comparar. Eu tenho Eu te dois dei a grandes- dona. Eu te dei a dona e o caramelo. Então, Não vamos dá- chegar nesse Não dá pra ponto. comparar, para. Mais próxima complicado. campanha. É. Mais próxima campanha você lembra ele. É, Sim. lógico. Vai passar, vai chamar lá no gabinete e falar assim, vem cá, vamos conversar. Mas eu acredito que além do pessoal que votou na Laura pelo trabalho dela, pelo trabalho também dela profissional como empresária, que tinha muito contato, né? Eu acredito que o voto na Laura também O pode que ser a Laura esteja fazia errado. como empresária? Aí, ó, eu não Empresária de sabia, tá vendo? sucesso, vendedora de veículos, empresária de sucesso. Empresária de sucesso, nada. Empresária de sucesso. Tinha um vídeo no Instagram dela que eu acho que ela apagou, que era empresária de sucesso, ela trabalhando no computador. É. Empresária de sucesso. Eu acredito muito que o voto na Laura foi um pouco de voto de protesto, pelo seguinte. Nós que estamos ali nos bastidores da política, por isso até o nome do podcast é Linhas de Poder, né? Linhas do Poder, porque nós estamos ali nas entrelinhas da história, né? A Laura fala, nossa, eu sempre te encontro nos eventos. A gente está sempre ali, né? Sempre nas entrelinhas. Nós víamos que havia uma certa decepção de algumas parcelas com os representantes que estavam à frente naquele momento. Então, acho que essa eleição foi muito uma eleição de protesto, tanto que teve uma renovação muito grande na Teve Câmara. uma renovação A grande. gente teve nomes aí históricos, com 10 legislaturas, que não se elegeram. Sim. Então, eu acredito que, assim, na minha visão, né, quando a gente fez aquela avaliação pós-eleição, obviamente ela tem uma quantidade muito grande de seguidores, de seguimores que a seguem todos os dias, mas eu acredito também que pela questão de ser um rosto novo, né, que tinha já um trabalho mais abrangente nas redes sociais da causa animal, eu acredito que tenha sido esse upgrade. Vamos que a gente estava vindo nessa onda de mudança, vamos tentar colocar sangue novo na E já Câmara. chegou fazendo E parte nós da somos muito diretoria renovados, né?
E já chegou fazendo parte da Segunda mesa secretária, diretora, né? gente. Segunda secretária ali. Como é ser segunda secretária? E como foi... Não, vamos começar. Como foi o dia da eleição ao dia de ser eleita segunda secretária? Então, vamos terminar. Eu tô aqui divulgando a live. Isso. por favor. Vamos terminar a primeira pergunta. A primeira pergunta tinha sido da campanha, né? O Isso. que eu fiz de Campanha. campanha. Aí, voltando a falar, eu não sei te falar, assim, exatamente o que foi que me elegeu. Mas eu acredito que tenha sido os 12 anos já de trabalho que eu tenho voluntário em prol da causa animal. As pessoas também que conhecem a Rafa, porque eu recebi muito assim, olha, eu não conhecia você, mas a Rafa pediu voto para você, né? Então isso também influenciou. Teve outra coisa também que eu acho lindo, que para mim foi o mais importante assim da minha experiência na candidatura, que as pessoas que me conheciam, as pessoas que sabiam o que eu fazia, elas se moveram a buscar votos para mim. Então, é uma coisa que é difícil você ver, né? É difícil você ver uma pessoa assim, eu vou ir lá pedir voto para esse candidato, à toa, de graça, né? Então, realmente foi por uma causa maior, foi porque aquelas pessoas acreditavam que eu pudesse fazer a diferença. Então, isso me motivou muito, me deu muita força de vontade até para trabalhar mesmo, porque toda vez que eu penso em desistir, porque a gente não pode romantizar também, a gente só tá falando de coisa boa até agora, mas assim, existem nos bastidores, é lógico que a gente não vai expor isso em todo lugar, mas existem nos bastidores muitas coisas que nos fazem querer desistir. Ainda né? mais também por ser mulher. Por ser mulher, ia chegar nesse ponto. Então, assim, fui muito perseguida, sofri perseguição até de jornalista, por ser mulher. E que não sou eu, tá? Não, falamos disso segunda-feira aqui, conversando no podcast, no CR News sobre isso, inclusive. Isso. E aí, toda vez Mas, que eu tem pensava... que colocar, algumas pessoas não são jornalistas, se dizem, Se né? dizem Então, Dizem jornalistas, é. isso. Algumas pessoas não são advogados, se dizem advogados. é isso. Espero que você não esteja falando de mim, então. Não é de você, Ah, que é bom. do jornalista que me perseguia. Que se diz jornalista. Entendeu? Sabor. Sabor, advogado. Sabor. É isso. Aí, então, assim, teve muitas coisas que me fizeram querer desistir, mas essa lembrar, né? Bom, a gente chega em casa, eu tô sempre com um rostinho novo lá, olhando pra minha cara. Então, eu chego lá e eu falo, não dá pra desistir, isso aqui precisa de mim. Aí, eu lembro também da missão que eles fizeram, sabe? Do esforço, do né? esforço que eles fizeram pra me colocar aqui, eu falo, não, eu não posso desistir. Então, tem pessoas que acreditaram em mim, eu preciso acreditar em mim e eu preciso continuar. Então, isso me faz não desistir todos os dias. E a gente brinca que nós temos o nosso combustível, né? Então, a gente entra ali no Instagram, vê algum... teve um episódio muito difícil na semana... Retrasada, Dani? Retrasada? Na semana retrasada, nós resgatamos um cachorro que nós estávamos, assim, há dias tentando resgatar, até que nós conseguimos... Esse cachorro morreu. Aí, no mesmo dia, meu gato, que estava muito doente, inclusive eu não pude estar com ele o tempo todo, porque eu estava resgatando esse cachorro, mas ele estava amparado com o pai, com a tia, com a madrinha, com a avó... Mas eu não estava, né? Pra ele, eu acho que não fazia diferença, porque ele me odiava, que era eu que dava medicação. Mas pra mim fez, né? Então, assim, naquele dia eu tive que internar ele em Rio Preto, levei ele daqui pra lá com oxigênio. Aí, quando deu quase meia-noite, eu recebi uma ligação. Eu tinha 2 telefones no dia. Eu tinha esse e tinha um outro. Neste dia, os meus 2 telefones tocaram ao mesmo tempo. E eu sabia que esse daqui que estava tocando em específico era a clínica me ligando. E uma clínica veterinária te ligando perto da meia-noite não é para te dar boa notícia. Não. E eu não estava preparada para receber aquela notícia. Então, eu entreguei o telefone para o Gabriel, meu marido, e falei assim, o gatão deve ter morrido, atende o telefone aí, que eu não quero ouvir. E aí, ele atendeu e realmente o gatão tinha morrido. Ao mesmo tempo, meu outro telefone estava tocando, eu atendi, era um gato atropelado. Aí, naquele momento, eu não tive tempo nem de sentir o luto do meu gato, porque tinha um gato atropelado precisando de mim. Então, eu peguei toda a minha dor, guardei ela em algum lugar, e aí eu saí para resgatar aquele gato. Resgatei, é um gato que está com sinais neurológicos ainda, está muito mal ainda, mas internei numa clínica
E hoje eu recebi a notícia de que a veterinária vai adotar ele. Olha. E é um gato que ficou PCD, ficou com sequelas, sabe? Tem dificuldade ali pra andar, ficou deficiente, enfim. Que precisava de cuidados específicos, né? Precisa ainda, vai Precisa. precisar pro resto da vida de cuidados específicos. Inclusive, muito obrigada, Lara Mia, é uma veterinária que abriu uma clínica, também chama Lara Mia Clínica, e nós levamos lá na emergência. Ninguém nos atendia, nenhuma clínica atendia. A Lara falou, traz aqui, eu levei, deu tudo certo, e ela até vai adotar o gato. Então, nessas horas, você percebe que vale a pena, sabe? Sim, com certeza. Que você passa por aquele problema gigantesco que você acha que não vai ter solução, mas no final das contas aquilo ali te serve como um combustível. O pós, aquele pós-resgate, aquele pós-turbulência te serve como um combustível. Aí depois eu cheguei em casa, chorei as pitangas, né? Sofri o luto, tô sofrendo ainda até hoje, mas tá bom. E o que era a outra Como coisa? foi a alegria, o choque, a hora que você viu o teu nome entre os eleitos? Então, aí eu sou uma pessoa ansiosa, né? Você É. só? Acho, eu nunca reparei. Ó, pra ter uma ideia, eu comprei um devocional, eu tô já em maio do devocional. É uma palavra por dia. Eu já tô em maio do devocional. Comprei outro já, porque eu falei, esse daqui vai acabar. Tá igual eu, vou na academia, tem que esperar um minuto, eu não consigo, eu falo, não consigo, dá Não dá pra 20 esperar, vou segundos. fazer outra coisa. Eu, Enquanto graças dá o a tempo. Deus, a 100mg de desvenlafaxina tá me ajudando bastante. Obrigado, doutor Guilherme Gil, meu médico, inclusive. que tá Desvenlafaxina Sim. é o Venvance, não é? Não, é uma... Da Não, venlafaxina é um pouco alteração da venlafaxina, né? Entendi. Desvenlafaxina de 100. Toma, é bom, viu? Mas tem que ter receita, tá? Eu Mas não é vou muito tomar bom, viu? nada, não. Tô tomando nem café. Aí eu comecei, a hora que deu a hora da votação, entrei no site e fiquei lá atualizando. E a primeira atualização, eu tive 2 votos. Eu falei, oi? Será, meu Deus? Eu falei, será que isso é parâmetro, né? Porque eu realmente não tava esperando. Eu juro por Deus que eu não esperava ter 600 votos. Eu falava, gente, se eu tiver 600 votos, eu vou ficar muito agradecida. Então, a hora que eu dei, assim, um playzinho ali, um atualizar, e aí apareceu lá, e mais 2, 3 nomes só de pessoas votadas, eu falei, gente, que isso? E comecei a atualizar e aparecia mais, e foi. Aí teve uma hora, porque às vezes o público de casa não sabe disso, mas você tem vários fatores para você se eleger. O seu partido precisa alcançar um coeficiente Sim. para eleger uma pessoa, outro coeficiente para eleger 2 pessoas. Taranana. Então, eu sabia que eu também tinha que brigar entre todos os vereadores, mas também tinha que brigar entre os vereadores do meu partido. E aí, o segundo mais votado acabou me passando em um determinado tempo. Chegou um determinado tempo que eu já sabia que eu não ia sair dali mais, que já estava com 70 e pouco por cento de apuração dos votos já. Eu falei, bom, acho que eu estou eleita. Se o meu partido tiver o coeficiente, acho que eu estou eleita entre os vereadores, né? E aí, teve um determinado momento que esse meu candidato, hoje ele é primeiro suplente, né? Ele me passou. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, vamos orar. Acendemos vela pra casa inteira. Que aí ali eu comecei a acreditar. Falei, talvez eu tenha chance. Aí acendi vela na casa inteira. O Gabriel nunca acendeu uma vela pra rezar. Eu até brinco que acho que foi a oração dele. Porque Deus falou, gente, esse menino nunca acendeu uma vela. Agora que ele acendeu, eu preciso Quem é acender. você, né? É. Eu sei que tá rezando. Aí e eu percebia que ele me olhava assim, eu não tinha terminado de rezar, ele continuava. Ele me olhava, eu não tinha terminado de rezar, ele continuava. Então, assim, minha oração foi longa. A hora que eu terminei minha oração, acho que Deus já tava, pelo amor de Deus, criatura, chega, deu. Aí eu fui ver, eu já tinha passado ele, mas já tinha passado, assim, mais de 100 votos. Eu falei, bom, acho que agora é difícil me pegar. Então, vai. Aí, a hora que deu 100% das apurações, eu liguei pro... Era coordenador na época? Ele era alguma coisa responsável do meu partido. E aí eu sempre falava com ele para tudo que eu precisava. Eu liguei para ele para perguntar se eu estava eleita. Aí eu nem consegui falar. Ele já atendeu o telefone. Você tá eleita! Aí a gente foi comemorar. E aí já entrou, então, como a gente estava falando, como segunda secretária, faz parte ali, então, da mesa diretora, uma baita responsabilidade, né? No primeiro ano, assim, nem entrou, não conhecia nada, já faz parte da... Não, e foi inclusive também que eu falo, a Laura é só surpresa, não sabia que ela era candidata, não sabia que ela tinha sido eleita. Primeira sessão da Câmara, de instalação da Câmara, lá estou eu representando a 41ª subseção, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil Catanduva.
como presidente da Comissão de Ética, Disciplina e Fiscalização da Atividade Profissional, vejo sentando na segunda cadeira a Penélope Charmosa, que ela tava toda de rosa. Aí eu mando assim, o que você tá fazendo aí? Ela sem óculos, né? Ela tava sem óculos, ela começou assim. Você que tá aqui? Eu falei, não, eu tô te mandando mensagem. Esse é verdade, eu fico assim, eu pra enxergar. Ela ficava assim, E nem enxerguei direito. Ela falou, você tá aqui? Eu falei, tô. Aí eu falei assim, cara, como assim? E como que foi? Como que é esse trabalho pra decidir ali quem vai ser a primeira tríade dos 2 primeiros anos do mandato? Ai, gente, foi feito. A gente fez. Houve algumas especulações, né? De quem votaria para presidente, de quem votaria para vice-presidente, de quem votaria. E eu sabia que o meu nome estava surgindo entre as especulações. E aí, no dia da votação, lá da posse, eu acabei votando em mim como segunda secretária, justamente por conta dessas especulações. Até falam que a gente monta uma. Não é chapa, né, que fala, mas assim, que a gente monta a gente prepara antes, né, mas tanto é que, não é verdade, tanto é que a própria Thaís, que não era do que a gente chama de base, né, ela também votou em mim como segunda secretária, então assim, foi tudo muito na surpresa mesmo. E aí, como eu já sabia que o meu nome estava sendo especulado para segunda secretária, eu falei, eu vou ver como é que é isso aqui. Coloquei lá e aí levei a surpresa de toda a votação ali, não que isso tenha algum peso, jamais, mas assim, de toda a votação ali da posse, eu fui a que tive 10 votos. Né? Eu fui a que mais tive votos para o cargo de segunda secretária, enquanto, por exemplo, o presidente teve 8, não sei. A primeira secretária também, acho que 8, o vice-presidente 8, estou dando um exemplo, tá? Porque os outros que a gente fala que não era da base, votaram em outras pessoas, mas ainda assim os que não eram da base acabaram também votando em mim. Então, para mim foi uma surpresa. Mas como tudo que acontece na minha vida é assim, é de repente, não é nada planejado. Então eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Como que é? E eu fui aprendendo, estou aprendendo, não posso dizer que eu sei tudo, eu estou aprendendo, mas eu tenho me esforçado bastante para aprender o máximo que eu posso e posso te falar que tem sido um aprendizado lindo. E olha, eu vou te falar uma coisa, ela é uma das poucas, né, um dos poucos vereadores ali que vai utilizar a tribuna, porque tem uns que estão lá já faz muito tempo, mas não tem coragem. E ela enfrenta. Tá com medo? Vai com medo. Mas eu preciso dar nome aos bois aqui, tá? Eu não ia utilizar a tribuna nunca se eu não tivesse arrumado a Dani de assessora. A Dani chegou lá na porta do gabinete com o sapato na mão. Você vai usar a tribuna hoje. Aí, eu falei, não muito vou. Bem, ela Dani. falou, você vai sim. Eu falei, não vou. Ela, você vai sim. E aí eu peguei o hábito, percebi o quanto era importante e comecei a ir. Fazer aqui uma menção honrosa à doutora Daniela Galhardo, que está aqui conosco. Assessora da Laura, advogada, minha companheira de diretoria lá na 41ª subseção, na Comissão da Mulher Advogada. Vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada. Está lá junto com a doutora Daniela Donato, que é a presidente. Uma das comissões mais populosas da OAB de Catanduva é a Comissão da Mulher Advogada, junto com a Comissão da Jovem Advocacia. Também são as duas comissões com mais membros. E a gente precisa trazer o pessoal da OAB. Preciso puxar a brasa para minha sardinha, né? Trazer o pessoal da OAB. E falando em pessoal da OAB, nós estamos aqui recebendo alguns contatos aqui de alguns advogados que estão acompanhando a live aqui, doutor Hugo de Brito. Boa noite, doutor Hugo. Doutor Hugo de Brito aqui nos acompanhando. Doutor César Hércules, nosso presidente. Olha, doutor César. Em breve estará aqui conosco também. É isso mesmo, já está convocado. Está convocado. Doutor Fábio Manzano, presidente da ACE. Fábio, um abraço. Um abraço, doutor André Raia aqui conosco também. Aí vários colegas advogados nos acompanhando. Que bacana. Laura, vamos agora começar as perguntas capciosas? Opa. Acho que já elogiamos muito. É isso aí. Já fizemos muita mesa. Tá preparado. Não, os próximos advogados estão aqui, estão falando assim, e as perguntas que todo mundo quer saber, que horas começa a ler agora? Agora vai começar. Gente, vou embora. Não, você entrou aqui. Nós já avisamos na legenda do programa.
Laura, vamos lá. Tudo muito lindo, você falou que é muito legal a abertura na Lesp, e realmente isso é uma coisa que faz sentido, né? Eu falo pela minha experiência de uma política não tão política, né? Nós temos abertura na Leste, nós temos abertura lá em Brasília também. Deputados e senadores não são esses bichos de 7 cabeças que as pessoas desenham na maioria das vezes, né? São bem... A grande maioria é bem acessível. Essa é a parte bonita. Agora, como que é a parte difícil da vereança? Porque, por exemplo, a população não entende que o vereador, ele simplesmente não pode fazer um projeto, esse projeto vai para votação, esse projeto vai ser aprovado, esse projeto vai ser executado. Como que é esse dia a dia da demanda chegar no seu gabinete até essa demanda efetivamente ser aprovada e os motivos, às vezes, as circunstâncias pelas quais a demanda acaba não saindo do papel? Guilherme, quando as pessoas me perguntam se é fácil ser vereadora, se é difícil ser vereadora, eu vou falar para você o seguinte... O que eu falo para todos que me fazem essa pergunta. Para mim, não é difícil trabalhar como vereadora. Para mim, o difícil ainda continua ser protetora de animais, porque nós não temos recurso via município para isso. Agora, eu, Laura, quanto vereadora, para ajudar pessoas com demandas da cidade, eu busco essas demandas. Eu faço caixinhas de pergunta no meu Instagram, pedindo para as pessoas, gente, tem demanda? Manda para cá. Porque a gente consegue solucionar muito rápido ali dentro do meu gabinete. Então, assim, a gente faz a caixinha de pergunta, a pessoa manda, tem um buraco na minha rua. A gente faz a indicação, manda para a Secretaria de Trânsito. Sabe? Logo já está resolvido. Então, assim, trabalhar como vereadora em prol da população, para mim, é um prazer e é muito fácil. A parte difícil, além da proteção animal, que nós não temos muito recurso para trabalhar e a gente acaba trabalhando com recursos próprios, são os julgamentos, né? Aquela coisa de nunca tá bom, né? Mas assim, a gente vive... Eu já me abstive de ficar pensando muito nisso, porque nós vivemos numa sociedade que crucificou um homem perfeito. Então, quem somos nós, né? Para não sermos julgados. E ainda mais a gente sentando nessa janelinha onde é um cargo público e você tá sujeito a isso mesmo. Então, assim, a parte difícil é essa, né? Nós recebemos muitos julgamentos, nada nunca tá bom para a maioria das pessoas. Se você ajuda os animais, você deveria estar ajudando as pessoas. Se você deveria estar ajudando as pessoas, você deveria estar ajudando os animais. Então, assim, a parte difícil é essa. Tirando isso, eu não tenho o que reclamar. Meu trabalho, eu acho muito fácil de fazer, né, Dani? Nós trabalhamos em harmonia ali dentro do gabinete. Tudo que nós pegamos para resolver, nós resolvemos, nós fazemos. Todas as demandas que chegaram para nós até hoje, nós atendemos, nós conseguimos atender. Então, assim, a gente faz a indicação, faz o requerimento, a gente acompanha esse pós e a gente sempre atualiza o munícipe que nos pediu também. Então, assim, isso a gente faz com o maior prazer do mundo e é muito fácil de trabalhar. E acredito que a facilidade também se deve à harmonia que a gente tem ali dentro daquele gabinete. Mas, por exemplo, quando o Guilherme falou que você é conhecida ali, você falou que pelos funcionários como a rainha das demandas, né? Das emendas. Das emendas, quer dizer, das emendas. Então, para você isso é maravilhoso, mas e como os outros, né, os colegas ali, veem isso? Porque pode ser que incomode, você está chegando agora, né, já é uma segunda secretária no primeiro mandato, já está na janelinha ali, numa posição privilegiada, e já assim, né, é segura, usa a tribuna, fala o que pensa, fala muito bem, isso também deve incomodar alguns colegas ali. Você já sentiu isso, essa pressão? Natália, eu acho que isso eles não vão falar diretamente para mim, né? Se algum deles se sente incomodado ou quer falar alguma coisa ruim sobre mim, não vai chegar até mim essa informação. Então, mas assim, você nunca percebeu alguma coisa assim? Nunca percebi. Eu trabalho com todos ali em muita harmonia, com muito respeito e também sinto que eu sou respeitada. Ali dentro do legislativo, entre os 13 vereadores, eu me sinto muito respeitada. Seria
é uma inverdade eu dizer que eu já senti alguma coisa ou que eu já fui desrespeitada. Nunca, nunca. E como que é, por exemplo, o clima ali dentro? Porque a gente vê que às vezes tem um bate-boca, né? O pessoal ali sai no fight mesmo. Só que depois, quando eu recebo todos os vereadores aqui pelo jornal, e aí você conversa com todos eles e pergunta como que é o clima lá dentro. Não, é harmonia. É bacana. Acabou a briguinha ali, acabou a sessão. Todo mundo se abraçando, é assim mesmo. É assim mesmo. É algo que eu ainda tô aprendendo a lidar, porque pra mim a gente brigou, né? Mas ali dentro é a política da boa vizinhança mesmo. As pessoas, às vezes, têm algum fight, algum embate. Já acha que é inimigo, né? Não, pelo menos a população fala, ixi, esses aqui... É um embate, a gente tem que aprender... Eu estou aprendendo a fazer isso, mas eles já aprenderam muito bem, acredito. Existe o embate político e a vida pessoal. Então, assim, eles, dentro ali do que precisa do legislativo, eles têm os embates que eles precisam ter, né? Eu ainda não precisei ter esse embate, graças a Deus. Mas, saindo dali, vida pessoal, as pessoas não têm que levar aquilo para suas vidas, para suas casas, né? Como em qualquer outra empresa, qualquer outro lugar de trabalho, você brigou por um motivo de trabalho, é um motivo de trabalho, não é um motivo pessoal, né? Agora, a partir do momento que você briga, que aquilo vira pessoal, aí acredito que sim, a gente teria uma Câmara muito mais difícil de trabalhar. Inclusive, ouço muito isso dos meus colegas vereadores, que na legislação passada foi uma legislação muito difícil de trabalhar, justamente porque tinham muitos vereadores que levavam os embates para fora da Câmara, né? Então... E tinha muitos ataques pessoais também. Existiam muitos ataques pessoais, exatamente. Coisa que hoje, dentro... Os ataques pessoais que eu, Laura, sofri não foram dentro da Câmara, foram fora. Vamos falar sobre isso. Eu vou chegar lá. Foram teoricamente dentro, foram teoricamente fora da Câmara. Mas, Laura, mas essa coisa que você fala, a gente vê muito na advocacia, né, Dani? Nós estamos na advocacia. E, obviamente, não tem como seu gabinete não ser um lugar tranquilo. Tem 2 advogadas lá. A Dani e a Rafa são 2 advogadas. Onde os advogados são os ambientes são harmônicos. Mas nós somos 3 personalidades muito distintas, muito diferentes. E mesmo assim, a gente, graças a Deus, também sempre trabalhando em harmonia, nunca tivemos... Nada, nunca. Uma discussão, coisa que a gente não vê, por exemplo. Isso acontece ali dentro. Isso a gente ouve os burburinhos de que um gabinete, um vereador brigou com um assessor, outro assessor brigou com um vereador, e isso e aquilo. E a gente recebe também muita surpresa da parte das pessoas, né, Dani, de como a gente se trata. E isso também é muito legal, porque ali dentro nós somos... A gente acabou virando amigas, então a gente se uniu por um propósito. E muitas pessoas olham para aquilo como, meu Deus do céu, mas não tem que ter uma hierarquia? E não tem que ter uma hierarquia. São amigas, acabaram virando amigas, sim, né? Então, assim, eu acho que isso leva o nosso trabalho de uma forma muito leve, muito harmônica. Coisa que isso eu posso falar para vocês. Isso em alguns outros gabinetes, na maioria deles, não acontece. Na verdade, eu não sei de outro gabinete que tem essa amizade entre os vereadores e os assessores. Acho que o da Thaís. Da Thaís, Porque você já era amiga da Rafa antes de ser vereadora. Mas e você? Fui amiga, me tornei amiga depois, que eu também não conhecia você. Mas esse negócio da discussão, que eu tava falando pra Dani, a gente vê muito na advocacia, somente eu que faço muito júri, as pessoas ficam assim, mas nos debates do júri, né? O promotor xingou o advogado xingou o promotor. Inclusive, no último júri, eu e o Dr. Gilberto, fica aqui meu abraço ao promotor de justiça, Dr. Gilberto, ao Dr. Antônio Carlos de Freitas Pinheiro, que é o presidente do Tribunal do Júri aqui da primeira Câmara Criminal de Catanduva, ao Dr. Sandro, que é da segunda Vara Criminal, a todos os juízes, Dr. Marcelo da terceira vara, Dr. Lucas da primeira vara, a doutora Maria Clara da segunda vara e também a doutora Adriane do Juizado Especial Civil. Lembrei de todos os juízes. Às vezes, até com os próprios juízes, as pessoas falam, principalmente com os promotores, vocês discutem, vocês brigam, e no intervalo das audiências vocês estão tomando café junto e dando risada. Gente, os debates são de ideias, né? Nós estamos ali, nós vocacionados à advocacia, eles vocacionados ao Ministério Público, nós estamos ali na briga de ideias, no debate de ideias. Pessoas evoluídas, né? Sim, e nós vemos isso também no dia a dia, mas aí, como você colocou já, né, a questão dos ataques
Desculpa só Sim. atrapalhar rapidinho. Estão reclamando que está travando, que não tá dando para Ai. assistir. Internet está travando. Fernando, o nosso Olha aí o que está acontecendo. Aqui tá redondinho. Às vezes pede pra pessoa sair e voltar. Mas tá vendo no teu Instagram ou no... Não, estão me mandando aqui no WhatsApp isso, mas foram 2 pessoas. Mas Ah, eu sim. pedi para sair e entrar. Isso. Isso, sai da live e entra de novo para E ver. pessoal, vocês que estiverem vendo no da Laura, vão lá no nosso, porque aí a transmissão Eu já direto saí, do nosso. Já? já saí do meu. Então, pessoal, Fernando ali, que eu tô vendo aqui a imagem muito boa. Fernando, nosso técnico aqui, agradecimento aí ao Fernando pelo trabalho. Ô, Laura, a gente tava falando, né, dessa questão dos ataques, né? E, inclusive, eu vou fazer essa pergunta, vou dar uma saidinha, mas eu já volto. Porque eu não quero nem estar aqui a hora que começar a resposta. Brincadeira. Então, ele como ele quer jogar a eu bomba quero e quer jogar a sair. bomba. Entendi. eu quero caos. jogar o Napalm em Bom Dia Vietnã em você aqui. Essa questão do ataque extra, né, que eu acho que é o grande problema, que quando a gente se expõe, né, que a gente vira telhado de vidro, vem esse ataque extra. Eu vou deixar pra você perguntar daquele episódio, porque é jornalista, você. Aquele episódio eu vou deixar contigo. Porque aí eu tenho Uma outra bomba. Não, eu tenho um problema ético aí, né? O presidente da ética não pode Presidente falar. Então eu tenho um problema ético. Eu tinha com a jornalista, que a jornalista tem imparcialidade de imprensa, Sei. né? Liberdade de imprensa. Esses dias eu vi no seu Instagram e assim, nós que te acompanhamos, não é pela questão da amizade, porque, né, nós nos acompanhamos também em outras áreas, a questão das pessoas questionarem a destinação dos valores que são recebidos pelas ONGs e principalmente os trabalhos que você fazem, né? Até teve uma pessoa que eu achei absurdo com um comentário que eu vi, que vive pedindo dinheiro, mas vive falando que está devendo para clínica, essas coisas. E aí você veio e falou, pessoal, o meu salário de vereadora vai toda para causa animal, eu não recebo um centavo. Então, eu queria que você explicasse para esse cidadão que está nos assistindo, que tem esse preconceito da Laura, que vai para o Instagram pedir ajuda, que vai para o Instagram pedir doação, porque é necessário, a gente sabe que é caro, nós que temos animais, a gente sabe que é caro. O Apolo, né? O meu cachorro caramelo Apolo, que consegui adotar com a Laura, doutor Apolo, né? Porque ele é o nosso advogado, cão advogado lá do escritório. Doutor Apolo teve... Ai, meu Deus, deu branco agora. Doença do carrapato? Doença do carrapato com 3 meses, né? E o veterinário falou assim, olha, vai ser muito difícil. Movemos mundos e fundos, gastamos um monte e ele se recuperou. Então, nós sabemos quanto custa, o quanto que é o gasto. Mas talvez essa pessoa que está lá sentada no sofá atrás do celular, né, que é muito fácil, né, quando atrás do celular você criticar as pessoas, ela não tem essa visão de realidade. Então, eu quero que você explique para essa pessoa que está do outro lado, que às vezes fala, a Laura só fala de dinheiro, a Laura só fala disso. Como que é a dificuldade que é você conseguir um veterinário parceiro que vai deixar você pagar no outro mês, a loja que vai te ajudar com a alimentação? Fale. Coloque o seu coração no microfone agora. Bom, a gente teve um episódio recente aí de uma pessoa até muito famosa aqui na nossa cidade, que é o influenciador Gerrer, né? Além de influenciador, ele também é... Cabeleireiro, isso. E ele acabou fazendo alguns ataques mesmo, né? Tanto a mim quanto ao pessoal do Pet Catão. O Guilherme lá tá dando risada. Depois que você colocou a bomba aqui, né, Guilherme? Ele fez alguns ataques, tanto a mim quanto a outra vereadora, a Ivânia, e também fez alguns ataques também ao prefeito, fez algumas cobranças, e também falou do Pet Catanduva, que é um projeto social da Rafaela Guardia, que é minha assessora. Então, assim, vamos lá, vamos pontuar algumas coisas. Eu, Laura, antes de ser vereadora, eu era protetora. E aí eu tinha a minha rede social onde eu fazia
arrecadações, né? Essas arrecadações eu sempre prestei contas. Então, eu postava lá, olha, nós precisamos pagar o veterinário X do cachorro Y. E aí ficou R$900, esperamos a colaboração de 90 pessoas que doem R$10 cada. E nunca foi o suficiente. Antes mesmo da política, eu nunca arrecadei o suficiente para pagar todas as despesas. Então, muito eu colocava do meu bolso. Eu já cheguei até mesmo a falar assim, pegar o dinheiro da faculdade, falar, vou pagar a faculdade, não pagar a faculdade, pagar veterinário. Então, assim, isso já gerou muitas brigas dentro da minha própria casa, enfim. Depois que eu virei vereadora, os números, os pedidos de ajuda que chegaram até mim triplicaram, né? Então, assim, se antes eu fazia, hoje eu faço 3 vezes mais. Se não for 5 vezes mais. É absurdo. Eu me espanto com a quantidade de pedido de ajudas que a gente recebe. E a gente tem que selecionar o que a gente vai ajudar. É muito triste isso. Para uma pessoa que gosta muito de animais, é muito triste você ter que selecionar. Mas a gente chega num ponto que a gente precisa selecionar porque não dá para ajudar a todos. Então você acaba escolhendo aquele animal que não tem como esperar. Sabe? Aquele animal, aquele gatinho, aquele cachorro que tá lá na rua, mas ele tem uma pessoa que tá alimentando. É o ideal para ele estar na rua, correndo risco de atropelamento, envenenamento, as pessoas fazerem maldade, como fizeram com o próprio cão-orelha. Não é o ideal. Mas ele ainda está sofrendo menos do que um que foi atropelado agora e precisa de atendimento agora. Então, assim, a gente acaba selecionando o que nós vamos ajudar. E ainda assim, nós não conseguimos pagar tudo que a gente deve. Então, assim, eu entendo que para as pessoas talvez seja muito difícil de entender isso, porque eu também tinha uma visão completamente diferente quando eu não passava por tal experiência. Mas só você vivendo isso na pele para você saber o quanto é difícil. E, assim, outro ponto também que eu queria chegar é que eles falam assim, vereador ganha quase 20 pau. Vamos lá, falta 8 mil para 20 pau. 8 mil é muita coisa, sabe? Então, assim, a gente ganha 16 bruto e cai 12 líquido. E diferente dos outros... eu não estou reclamando, pelo amor de Deus, mas, assim, diferente dos outros setores que a gente vê, esses 4 mil que fica ali retido, eu nunca mais vou ter de volta. Né? Como muitas outras empresas onde eu trabalhei, que é completamente diferente, a gente tinha o nosso fundo de garantia lá, depois fazia um acerto, você ia lá e pegava tudo? Não, lógico que não dá para pegar tudo. Mas nem isso um vereador tem. E volto a dizer, não estou reclamando, só estou expondo os fatos, exatamente. Né? Não tem 13º, o vereador não tem 13º, enfim, não tem férias. Que mais, e quando acabar o mandato, mais um acabou. pouco eu pedir demissão. Não, e não tem férias mesmo, porque, recordando bem, eu acho que era dia 29 de dezembro, nós estávamos conversando de projeto de lei no WhatsApp. Eu estava em Rio Preto, porque eu e a minha esposa, a gente tem o Rio Preto Shopping Day. Uma vez por ano a gente pega um dia, então nós estamos de recesso, né? E vai fazer compras. Nós vamos fazer compras, e eu estava no shopping, trocando ideia com a Laura de um projeto de lei, e durante o que teoricamente seria o recesso do escritório da Câmara. O recesso é só as sessões. O gabinete continua aberto. Então, assim, realmente, nós não temos férias mesmo. Mas, assim, são 12 mil. Esses 12 mil, gente... Deixa eu ver. Vou pegar de exemplo o mês passado. Mês passado, as minhas contas no veterinário ficou em 39 mil. Eu paguei 12. Então, assim, eu tô indo pro mês de março, devendo ainda o mês de fevereiro. E o mês de março eu já fiz mais dívidas ainda, mas eu vou receber 12 mil e vou pagar mais 12 mil. Então, assim, antigamente, no ano passado, eu ainda tentava fazer algumas arrecadações por fora do meu salário para tentar ajudar mais. Hoje eu não faço mais. Hoje eu estou diminuindo as minhas dívidas e vai chegar no momento que 12 mil é 12 mil. E quem sai perdendo são os animais. Eu sei que são os animais e me dói saber que eles vão sair perdendo. Só que eu preciso estar bem mentalmente para continuar ajudando esses animais e para continuar fazendo meu trabalho dentro do legislativo. Então, assim, como isso era uma coisa que feria muito a minha dignidade, o meu caráter, porque eu sei o quão honesta eu sou, eu tenho esse medo de Deus, sabe? Quando eu vejo as pessoas fazendo coisas erradas, eu falo, gente, será que eles não têm medo da mão de Deus? Porque a mão de Deus pesa, a mão de Deus já pesou muito na minha vida. Enfim, então assim, eu tenho medo da mão de Deus, então eu ando no caminho certo, no caminho correto. Então,
como isso fere muito a minha dignidade, fere muito o meu caráter, eu resolvi não passar mais por isso. Hoje, se você vê eu divulgando alguma rifa, é alguma rifa para ajudar alguém que está vendendo aquela rifa. Mas eu, Laura mesmo, não faço mais arrecadação como Laura e vai chegar num determinado... Hoje não, porque hoje eu ainda tenho dívidas pendentes e preciso pagá-las. Mas vai chegar num determinado momento que eu vou ter 12 mil, é 12 mil que eu vou ajudar. Gente, algumas pessoas têm dívidas porque vai viajar, por causa de roupa, por causa de carro. Ela tem Sim, dívida por causa de animal. cachorro. Inclusive, né? Gato. uma colocação, e é pra você, amiguinha, amiguinho, que tá atrás do celular, hablando, criticando, né, julgando o esforço alheio. Em vez de, pega esses 10 minutos que você vai julgar o esforço alheio e faça dinheiro e doe, né? Manda lá, manda os 8 mil que falta pra Laura ganhar 20. Porque aí temos 20 mil reais por mês. Pra ajudar os animais. Pra Era uma ajudar. ajuda de R$10, né, ali no caso. Agora, ela tá outra coisa pedindo. também que me chateou muito com essa história toda do G-Hair é que, assim, você tem todo o direito e você deve cobrar os vereadores e deve cobrar o executivo. Você tem que fazer isso. Por muitas vezes as pessoas não fazem e por isso que fica muito fácil para eles trabalharem, né? Mas ele acabou sendo tão hipócrita, vou falar hipócrita mesmo, porque em um determinado story, ele defende a Rafaela, do Pet Catanduva. E no próximo, ele posta prints das pessoas atacando ela. Então, assim, você tá defendendo, você tá atacando, né? É muita hipocrisia, você precisa decidir em qual lado você vai ficar. E eu acho muito injusto falar dela, porque tudo que ela arrecada, ela posta o comprovante. Então, assim, acho que ali você não tá ferindo só ela, você tá ferindo também a clínica veterinária e os profissionais dessa clínica, porque deve ser um complô entre eles, sabe? Então, não tem condições, sabe? Tem uma pessoa que trabalha certinho, que faz o trabalho voluntariamente, não ganha nada pra fazer isso, o protetor não ganha nada. Quantas e quantas vezes eu recebi mensagem: você trabalha pra isso, você tá aí pra isso. Não, gente, é voluntário, você não recebe R$1 pra fazer o que você faz. Pelo contrário, você ganha fio de cabelo branco, você ganha ansiedade, você, sabe, desgaste emocional. Então, assim, é injusto você tratar aquela pessoa daquela maneira, sabe? Além de tudo, é o que a gente fala isso toda semana uma pra outra. Nós somos as terapeutas uma da outra. A gente fala isso toda semana. Além de tudo, do quanto de tudo que eu falo, assim, o tanto que é difícil a nossa vida como protetora, porque não é fácil você ver eles pedindo socorro com um olharzinho. A gente chega em determinadas situações que você fala: meu Deus, não existe mais humanidade no mundo, sabe? Você fica indignada. Então, assim, além de toda essa carga emocional que a gente tem ao ajudar esses animais, a parte que poderia ser fácil também é difícil, porque você tem que lidar com o ser humano que tá ali Com a julgando, crítica, né? criticando. E que não faz nada. Não é fácil ser criticado. Quer fazer uma pergunta? Você que foi no banheiro, voltou, ficou quietinho. Não, Eu tô falando que você foi no banheiro porque as pessoas viram você passando aqui, tá? Pessoal, vocês podem ver que eu tomo muita água e consequência, né? Mas para manter essa pele de pera, né? Você tem que tomar muita água. Aqui tem uma pergunta aqui. Seria interessante fazer ela antes de você fazer a pergunta de ouro, não é? Meu Deus, tem mais uma pergunta de ouro? Foi uma pergunta aqui que é o seguinte: Laura, causa animal é unida? Em tempos de eleição, você sentiu algum desconforto, alguma desunião? Você quer causar, né, Guilherme? Não fui eu que mandei. Deixa eu ver quem mandou. Não fui eu que mandei. Mas pode ver que é compadre, né? Tá tudo na É mesma... advogado também. Ai, o que eu te falo? Causa animal já foi mais unida. Hoje é menos. E tive vários desconfortos durante a campanha, assim. Muita gente, a gente via, Não vou né? citar quais também, Quais? mas tive bastante desconforto. Não tem ninguém assistindo brincadeira. Fala do seu coração. Eu acho que nos próximos podcasts, Nath, a gente tem que servir um vinho. Uma também, cerveja. hein? É isso, a pessoa mais relaxada, falando e tal. Bom, mas acredito eu que além dessa questão aí, né, das últimas semanas, acredito que o grande evento que nós tivemos de problema foi ano passado, né, Nath? Que a nossa amiga Laura passou, inclusive estávamos falando disso na segunda-feira. Ah, sim. O quê? Que é a pergunta. O que eu deixei para você? Você é jornalista, hein? Você tem a proteção do artigo 5º, inciso 72 da Constituição Mas Federal. se você tá no podcast, Gente, mas nem acredito eu que... falei. Eu não tenho a carteira ainda. Eu tenho que tirar a carteira tá. de...
igual o Ben Mendes, que é Não advogado jornalista. adianta, Nath, sobrou pra você. Não, ele não quer fazer, É. declarado, assim. É. Não, eu não assisti, tá? Eu não... Tem, assim, programas que se dizem jornais, né? E, assim, tem coisas que a gente não assiste. Que são ataques, são opiniões, não é um jornal. Se diz jornal, tem sabor de jornal, Sabor jornal. mas não é jornal, é opinião própria. A gente tá falando do que fala que é advogado e não é advogado. Isso. Ah, tá, aham. E aí eu soube, então, através do Dr. Guilherme, que estava me contando segunda-feira, sobre essa crítica que você recebeu por começar a usar a tribuna, né? Então, isso falou palavras grosseiras para você, né? Para você não. Naquele mim. programa, né, que se diz jornal, e que foram, assim, de extrema... eu acho que palavras, né? Desnecessário. Chulas, né? Chulas, isso mesmo, chulas, né? E você foi até lá para rebater. Como que foi? Queria que você contasse como você ficou sabendo disso e como que você recebeu, né, essa agressão. Eu não assisto o programa do Sabor Jornal, do Sabor Jornalista, do Sabor Advogado. Então, eu não... Dani, não está citando nomes, não pode ter processos. Então, Recorde-se disso, se não há nome, não há prova. Então, eu não tive acesso direto, mas uma colega de vereança me mandou e falou: olha, fulano está falando de você. E aí, eu confesso pra você que hoje eu agiria muito diferente, porque na época eu acho que eu fui muito burra. Porque ninguém assiste o programa dele. Ninguém assiste. Eu que dei ênfase pra uma coisa que tava ali apagada, sabe? Ninguém nem tinha visto. E aí eu fui e fiz um alarde sobre. Então, É que fere nossa moral, né? A gente não... eu ia chegar agora no ponto. Ele falou, você ficou nervosa ao usar a tribuna. Tá. Eu, Laura, não fiquei nervosa. Mas tudo bem se eu tivesse ficado. Era a primeira normal, vez que eu estava usando a lógico. tribuna. E não acho que isso é um ataque. Tá tudo bem. Então, até ali, tudo bem. A segunda coisa que ele falou, o que mais? Acho que foi só isso. Você que eu... Você tinha perdeu a perdido cabaça. a virgindade, né? É isso. O que ele tava falando sobre eu estar nervosa na tribuna, tal, tudo bem, é a opinião dele, beleza, vida que segue. O que me feriu foi o assédio que ele cometeu comigo, né? Em determinado momento ele usa a expressão perdeu o cabaço, em determinado momento ele fala alguma coisa, eu não lembro agora se era sobre o meu sorriso ou sobre a minha voz, mas ele fala alguma coisa sobre... suponhamos que tenha sido a voz. Eu não vou lembrar se era o sorriso ou se era a voz. Mas ele falou algo tipo assim, ó. Até que você tem uma vozinha bonitinha, hahaha. Me respeita, né? Eu sou uma mulher, me respeita. Assim você não deve falar, se dirigir nem a mulher com quem você divide a sua cama. Que dirá com uma mulher que você não conhece. Então, assim, hoje eu exijo respeito, né? Então, eu fui até lá... pra falar, é porque não dá pra Dar assistir... o direito de resposta, Então, né? não dá pra assistir os bastidores, mas os bastidores, nosso, foi muito mais legal do que a própria entrevista. Porque aí, nos bastidores, ele veio, olha, não sei o quê, você tava Mas nervosa. mansinho, veio mansinho. Mansinho. Tá. E aí, ele falou assim, não precisa ter medo de mim. Eu falei, não, mas eu não tenho medo de você, sabe? O ego do homem tem que ser encapsulado e vendido, entendeu? É porque, gente, que... Como fala? Que autoestima é essa, né? Que a pessoa tem de achar que eu tenho medo dele. Eu falei, meu Deus, não, eu não tenho medo de você. Então, assim, os nossos bastidores com ele foi muito mais interessante do que o próprio programa em si. E o programa em si, eu queria me matar depois que eu fiz ele, porque... Ele filma a pitucha embaixo, assim, e eu estava com um sapato descolando a sola. Aí você fala Olha o pra detalhe mim... que ela vai se importar. Onde é que... Não, agora você fala pra mim, como que você vai no seu inimigo Com Mas é sapato que com você a não sola. com um sabia. sapato com a sola... gente... A você que critica a Laura, ela tá com os sapatos colando a sola. Não estou Não mais. está mais, mas estava com os eu sapatos vou colando pegar, a eu faço sola. questão de mostrar minha aquisição nova. Tá, não foi colada, esse é Não novo. está Olha que colada, é a lindo. primeira vez de uso. É um George Bischoff agora. Vai. Comprei com o meu dinheiro, da minha Mereceu. casa, do meu marido. Não Ah. foi com o meu... Não foi o meu de vereadora, mas Esse- tá aqui. Esse negócio de meu marido, eu dei a colocação de risada esses dias que eu e minha esposa a gente foi. Não lembro que a gente foi comprar.
E aí na hora chegou... Foi sapato também, de verdade, foi sapato. Chegou na hora de pagar, a moça falou assim, forma de pagamento, ela, marido. Tá ali. Vou aderir. Aí eu cheguei, Adorei. Fiz o pagamento, forma de pagamento do marido. Mas realmente, Laura, assim, eu não acho, não, tá? Eu não acho que você tenha feito errado pelo seguinte. Retomando a tudo que nós falamos até agora, cara... Sua visão agora como advogado, quero saber também. Como advogado, eu vou chegar como advogado. Como advogado, é incabível, né? Esse tipo de atitude, né? Não sabor E de advogado. Não, eu não posso me delimitar a mais porque existem questões jurídicas envolvidas, né? Em que eu estou envolvido. Mas, assim, a questão da Laura é incabível, né? A qualquer mulher, né? Nós temos uma visão do seguinte... Há muito tempo, esses tipos de atitude, né, machista, misógina, uma atitude de desmoralização da mulher, já não cabe, antiético, já não cabe Não, mais. e vamos ainda mais fazer no uma jornalismo. colocação. Ele ataca outros vereadores, mas vocês já viram ele falar algo sobre dessa forma? Não. Aí tem gente que fala pra mim assim, ó, não, mas não é porque você é mulher, é sim. Não tem outra explicação, gente, não tem. Sim, é porque são, obviamente, a forma dos termos, né? É que a pessoa que brilha muito incomoda, né? Sim. Porque Eu brinquei ele com não ela. ele não vai pegar aqueles que não abrem a boca, né? Sim, até brinquei com a Laura Face, você viu? A sua estreia no nosso programa é tão brilhante que o sol não saiu hoje. Choveu o dia inteiro, né? A Petucha tá até engasgando com tanta falsidade, gente. Deixa eu Não limpar vai- o veneno não- aqui. Para. Não Fala vai veneno. confundir e depois tomar água. Mas realmente, a grande... Olhou tudo minha calça. Ó, Petucha voltou, tudo certo. Deus te crie. Juridicamente falando, obviamente, um ataque desnecessário, desmedido, Total. em um veículo oficial, né, a certo ponto. Então não tem cabimento Oficial nenhum. com nisso. um seguidor, ele mesmo. Mentira, Desculpa. tem 3. O pessoal da rua assiste. Mas assim, realmente não tem cabimento. Mas assim, eu acredito que a Laura fez certo, porque a Laura fez certo na época pelo seguinte, ela foi lá se defender o início do mandato dela, né? E comprovou de uma maneira um pouco melhor depois, bem melhor depois, mostrando trabalho, mostrando serviço. Não, e é engraçado que no dia, nos bastidores, ele fala assim, você tá tremendo a mão, gente, pode assistir. Eu assisti, eu falei, bom, ele deve estar certo, né? De vez em quando me dá uns tremores, porque às vezes eu esqueço de comer. Aí eu falei assim, às vezes naquele dia eu tremi mesmo. Mas qual o problema? Pode tremer. A pessoa tá ali utilizando a tribuna na frente de Pela várias primeira pessoas, vez. pela primeira E vamos vez. levar em consideração a minha idade? E ao vivo, 19 anos. né? E também a sessão... Era 18, é que esse ano eu vou fazer 19. Então, e a sessão ao vivo, né? Também, pessoas Mas então, ali e você assistindo. sabe que é tão engraçado porque eu voltei pra assistir. Eu falei, não, deixa eu ver, né, se eu realmente estava tremendo. E eu não mostro a minha mão em momento algum. Sim. Sabe? Então, assim, além de ter sido um ataque invasivo, também foi infindado. Não tem... Enfim. Não teve um motivo. Mas a né? Dani Mas quer que eu foi- deixe aqui ressaltado que foi tudo resolvido, que está tudo na está paz de tudo. Deus. É que o que acontece? Tá tudo resolvido, mas a pergunta É o Guilherme por quê? que quer trazer esse Não, esse negócio. episódio eu não conhecia, mas é bom a gente tá trazer. Eu não A conhecia. pergunta, não, é que a pergunta é o seguinte, nós somos os bastidores, as pessoas não sabem que foi resolvido e nos questionam. Aí a gente tem que explicar que foi resolvido e tal. Então, para as pessoas que nos Mas foi resolvido acompanham- assim, foi resolvido dessa forma. Eu fui lá, E deu o seu direito de resposta. dei a minha resposta com o sapato com a sola. Desse jeito Com a foi sola resolvido, descolada, com a né? sola descolada. Ai, que ótimo. E que com certeza estourou de bope a sola descolada da Laura. Mas é muito importante a gente frisar isso, que eu particularmente acredito que ali também foi uma grande virada de chave da tua vereança, porque é ali mesmo que você falou assim, não, peraí, vou peitar. E ali você começou cada vez mais indo da tribuna, cada vez falando melhor, cada vez mais falando imposta. Nossa, teve um dia que eu tava tão brava, eu não lembro o que era o motivo. Você lembra o que era? Por que eu tava tão brava? Foi o negócio das mulheres, não foi? Então, foi das mulheres, mas eu não lembro o que foi. Porque eu já tava assim, eu já tava planejado falar sobre as mulheres naquele dia. E aí aconteceu alguma coisa naquele momento que me deixou pé da vida.
E aí eu subi na tribuna e falei, saí. Falei, obrigada, tchau. E aí, deu menos de 1 minuto. Aí o próximo vereador que foi falar, acho que foi o Gleison, ele até brincou, falou assim, gente, 1 minuto. E eu não lembro o que foi que me deixou. Eu lembro do discurso, foi bem, que eu até comentei. Falei, nossa, eu te fiz alguma coisa, o Gabriel fez alguma coisa, alguém te fez alguma coisa. Você tá meio brava. Aí, você não sabe nem que você comentou na época. Pra mim, ficar brava é quando acontece alguma coisa assim ao meu redor. E a Dani pode confirmar isso. É quando acontece alguma coisa ao meu redor, assim, que eu percebo que teve alguma injustiça. Porque você pode me bater, você pode fazer o que for comigo. Nossa, pra mim levantar um dedo e me defender. Calma. Quando é comigo, sim. Agora, quando é ao redor e eu tenho esse senso de justiça, mas isso eu tenho desde pequenininha. Quando eu percebo alguma coisa que eu não achei agradável, nossa, quantas baladas assim que eu já fui, que eu percebi que algum cara tava muito em cima de uma mulher e eu fui lá arrumar briga. Eu já cheguei, Natália, uma vez falar, aqui em Catanduva, eu trabalhava numa loja de carro, na Renault. E eu andava de Peugeotzinho, um Peugeotzinho 208, todo quebrado, todo batido. Só que eu fui pegar uns churros. E aí, lá no churros, tinha uma menina servindo churros sozinha. E tinha um cara do lado dela fazendo perguntas. Ai, mas você mora onde? Ai, mas você fica lá sozinha? Mas que hora que tem gente lá? Ah, é só você e sua tia? Sabe? Umas perguntas assim que eu falei, gente, isso aí é estranho, né? Aí eu interrompi, tá? A hora que eu terminei, a hora que ele saiu, eu fui falar com ela. Eu falei, ô, fulana, você não tá percebendo o jeito que ele tá falando com você? E ela me olhou com uma cara feia, tipo assim, o que você tem a ver com isso, né? Você tá se intrometendo. Aí eu não sabia o que eu fazia, eu falei assim... É porque eu sou juíza. E não sei o que. Não foi juíza que eu falei, acho que foi delegada. É porque eu sou delegada, não sei o que, não sei o que lá. E eu vejo muito caso assim, sabe? Eu não sabia nem onde eu enfiava a minha cara e acabei falando isso. Você acha? Uma delegada tentou num defender todo ainda, batido. Mas assim, então, quando eu vejo alguma coisa ao meu redor assim, meu senso de justiça aperta. Mas quando é comigo, é muito difícil retrucar, mas muito. Tanto é que do G, eu só retruquei quando ele falou do Pet Catanduva. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que colocar os pingos nos is. E aí eu falei. Que pessoa Mas calma, olha, né? isso que eu ia falar. Essa é a paciência que nesta encarnação eu quero ter. Eu já não tenho mais. Paciente, assim, não, e né, vou falar mais pra você. A única pessoa na vida que me viu perder as estribeiras foi o Gabriel, meu marido. Porque eu acho que mais ninguém viu. Até quando eu estou em discussão, eu discuto em cima de um salto alto. Falando calma, tranquila. Eu acho que o sobrenome do Gabriel é Gabriel, meu marido. Você viu que todas as vezes que ela falou Gabriel, meu marido. Gabriel, meu marido. Gabriel, meu marido. É o sobrenome dele. Gabriel, meu marido. Dá medo de falar o sobrenome dele. Não é pior que da minha esposa. Não, porque tem outro Gabriel aqui, né? Então. Não é pior que a minha esposa, não, minha senhora. Às vezes as pessoas brincam e falam assim, Guilherme, você tem 80 anos, que eu vou falar da minha esposa. Não, a minha senhora. Assim, quem é a tua senhora? Não, perdão, minha esposa. Minha esposa é Vasilevski Orchuliak. Gente. Nossa, aqui você tá xingando quem? Polonês com alemão. Inclusive, amor, beijo. E ela é branquinha, do olho claro, bem alemã mesmo, né? Importei do Paraná, inclusive, amorzão, um beijo. Daqui pra umas 2 horas eu tô em casa. Por isso que eu casei. O padre conseguiu? A juíza, porque nós casamos 2 vezes. Casamos no civil, 1 ano depois nós casamos no religioso, no mesmo dia, 13 de julho. No dia do casamento civil, a juíza de paz falou tudo errado. Ah, com certeza. Então eu acho que meu casamento foi nulo. Porque se falou errado. Agora, no casamento no religioso, o Padre Carlos, beijão, Padre Carlos, ele nem tentou. Ele nem tentou. Pensei que ele Guilherme, ficou uma Bruna, semana tentando. Ele não tentou. Falando isso, inclusive, né? Por que a Laura faz essas dívidas, né? Que como uma pessoa que fez catequese, ela sabe que Deus proverá, né? No final. Amém. Tô esperando a honra, Senhor. Ô, Laurinha, vamos lá. Uma perguntinha aqui, bem interessante agora, que me veio. Vamos parar de falar um pouco de passado, vamos pensar no futuro, que a futuro a Deus pertence, né? Quais são os próximos planos e passos da Laura? Eu não sei. Juro por Deus que eu não sei. Deixa a vida me Deus levar, a vida leva aí. Eu não sei quais são os próximos passos. Eu tenho muitos, assim, dentro deste mandato, até 2028, eu tenho muitos planos, muitos projetos de lei ainda que a gente quer colocar em prática, muitas atividades que a gente ainda quer fazer com a população, né? Trazer bastante coisa ainda.
Mas, assim, para depois de 2028, que eu entendi o sentido da pergunta, para depois de 2028, eu não sei te dizer o que eu quero ainda. Você acha que falta o futuro próximo, você acha que falta uma possível prefeita mulher pra Era Catanduva? isso que ele queria chegar, entendeu? Eu acho que falta uma prefeita mulher, eu acho que falta uma presidente da Câmara mulher, eu acho que falta mulher em tudo, Guilherme. Em tudo. Não só no executivo, no legislativo. Nós somos ainda em um número muito pequeno, apesar de estarmos evoluindo, mas ainda estamos evoluindo em passinhos de formiga. Então, não só no executivo, acho que falta em tudo. Mas a gente vê, por exemplo, o perfil dos prefeitos, né? Quando foram eleitos, pouquíssimas mulheres dá para contar nos dedos, Mas porque é porque são a homens, política- são mais velhos, são casados, tem todo aquele perfil, né? E a mulher, a gente não vê aqui, a gente não tem chance, né? Eu não sei o porquê. Por quê? Por quê? O porquê que o homem não vota na mulher, a mulher não mulher vota na não, mulher? Por que a mulher não tem chance? Vamos entender, a cabeça do homem. Não, eu não tenho esse problema, porque pra mim, inclusive, eu brinco que no meu escritório eu sou minoria, são mais mulheres do que homens no meu escritório. Eu acho que a mulher ela tem uma visão muito diferente do homem, né? Sim, Assim, muito por melhor exemplo, O também. sexto melhor, sentido é mais organizada. Sim, Nós temos mais, inclusive na comissão da OAB, na Summit, no evento realizado pela comissão da OAB, a comissão da mulher, da advogada. Gente, que difícil, né? Comissão da mulher advogada. Teve uma palestra com a Flávia Prieto, né? E ela falou uma coisa que eu já tinha, acho que você também vai se identificar com o que eu vou falar. Eu já sabia disso, mas eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre. Acho que nós mulheres já sabemos disso, mas a gente nunca ouve ninguém falar sobre. Ela falou sobre a inteligência emocional da mulher. Sim. É muito mais evoluída que a inteligência emocional do homem. É que o homem é muito... Eu falo como um homem que convivo com várias mulheres, né? Em casa e no trabalho, a minha sócia, a doutora Thaís está aqui nos assistindo, a minha sócia mulher. A Cauane, inclusive, queria mandar um beijo, Cauane. não conseguiu, porque está Sim. travando. Está travando. Mais Tá um travando, beijo, ai, Cauane. travou, né? Beijo, Cauane. Realmente. Beijo, te mandei mensagem mais cedo, vamos conversar. Temos planos políticos para você, Vamos Cauane. finalizar. Então, gente. né, Guilherme, vamos conversar vamos sobre conversar. polêmicas. Eu não sou entrevistado. Ah! Olha só. Mas como vendo Né? como homem, né, que convive com mulheres todos os dias, o homem ele é muito aqui, quando fazemos uma coisa, acabamos fazendo só aquilo. A mulher não, ela já vê o problema, ela já vê a solução, ela já busca, resolve, ela resolve pensa logo tudo. Já prazo, resolve. é. Sim. Eu acho que Catanduva, talvez, nós estamos tendo uma mudança na política muito forte, e essa eleição foi um prognóstico disso. Nós estamos tendo candidatos cada vez mais jovens entrando na política, né? Nós tivemos aí uma troca, acho que mais da metade da Câmara foi trocada nessa última Gente, sessão. saiu Luiz Pereira. Saiu Luiz Depois Pereira. de Mas 30 a anos. maioria ainda é os que já estavam. Né? Sim. Não, mudou mudou, mais. mudou bastante. É Eu verdade, acho que os que já estavam 60%. Ficou só o Gordo, Thaís. o Ivan, a Thaís E o Marquinhos. e o Marquinhos. São É 4, verdade. é. O Belê. E o Belê, Ah, o cinco. Belê. 6, ou seja, vamos colocar 7. 7. 40% da Câmara foi mudada. Eu acredito que o perfil de uma futura prefeita, não puxando a sardinha para a brasa da Laura, né, claro, mas seria mais esse perfil, uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais que mostre um trabalho mais à frente e que as pessoas realmente vejam o trabalho, porque a política, o nosso presidente César Hércules na OAB, ele fala muito isso, que a galinha quando ela bota um ovo, ela faz barulho. Porque senão ninguém vê que a galinha botou Ela o tá ovo, anunciando. a raposa vem e leva o ovo embora. Então eu acho que as mulheres elas têm essa capacidade, principalmente a Laura, como ela me soquei, tudo que ela faz, ela vai lá, ela posta, ela mostra. Não posto. Você precisa postar mais, também acho. Tá postando. Eu ia A falar Gabriel agora. vai fazer isso agora pra você. Gabriation e as minhas assessoras estão de prova. Eu acho que eu posto sem brincadeira e sem querer puxar sardinha pra mim, mas eu posto 10% do que eu Tá faço. na hora de começar a postar mais. Eu preciso né? postar mais. E, inclusive, o Gabriel agora fazendo parte da equipe da Laura, Gabriel Machado, pra quem já me conhece sabe que é a minha sombra. É aquele pequeno rapaz que está sempre me acompanhando nos eventos. O Gabriel agora estou dividindo o Gabriel com a Laura. Graças a Deus existe Gabriel pra todo mundo. Mas eu já tinha ele antes de você, eu só retomei.
Não, na verdade, não. É sim, não é? Não, Vocês vão não. brigar por Fala causa aí, do Gabriel. Não era comigo antes? Gabriel desde 2014, né, Gabriel? A gente tá junto desde Ah, 2014. não, perdi. Você criou, então, o Gabriel. É, o Gabriel. Entendi. Vou mandar aqui um abraço pro Gabriel só fica Dalisson. Dr. Dalisson, Dr. Rubens, que estão aqui mandando um alô pra nós. Para o João Wilson Bueno O Assunção. seu tá travado, o meu não. Tá te mandando aí. Deve ser teu parente. É, João Wilson Bueno é meu tio. De Birigui. De Birigui, tá aqui acompanhando de Birigui. É, de Birigui. A Um live. querido, ele mora longe, mas ele tá sempre presente. Dr. Rubens aqui também, que está nos acompanhando. Muitos advogados acompanhando aqui. Obrigado, OAB de Cataguases. Temos uma pergunta aqui muito interessante que foi feita aqui no meu PV, no meu particular, que foi, eu acho que foi feita na hora que você estava falando sobre os vereadores que não usam a tribuna. Porque foi feita uma pergunta assim sobre qual a visão que você tem sobre os vereadores que são eleitos. A gente sabe que tem os vereadores que eles simplesmente são eleitos por uma única gestão, porque eles passam ali os 4 anos trancados no gabinete, não vão para o trabalho, não vão para a tribuna, não vão para o efetivo, né? Como você tem essa visão de, como uma vereadora hoje, como você mesmo falou, Guilherme, é muito fácil trabalhar, é muito fácil ser olha vereador. como ela Olha, tá roncando. gente, tá parecendo eu. Olha, igualzinho, um pouquinho mais alto. Eu vou tentar ver se dá pra... Vamos ver se pega aí. Olha, e até... Tá pegando? Pegou, eu acho que pegou, Fernando. Pegou lá. O Fernando tá confirmando ali. Gente, participação especial da Pichucha no nosso podcast. O papo tá tão interessante que ela dormiu. Pra ela, né? Se tivesse passando aqui na televisão Patrulha Canina. Natália, fala assim então. Se tivesse passando Patrulha Canina. Meu Deus. Ela já acostumou, né? Gente, isso é a vida dos meus cachorros, você viu, né? Tranquilidade. Eu fui pra Argentina, morar na Argentina e levei meus cachorros. E eu voltei da Argentina por causa dos meus cachorros. Eu desisti de estudar medicina por causa dos meus cachorros. Olha só. Olha como que é. Tá vendo? Imagina você falar mal de uma pessoa assim. Uma pessoa que se... Fere o coraçãozinho né? dela. Ó, lágrimas caindo dos olhos mesmo. Mas o que você acha dessa galera que tem uma chance única, como você teve? Porque a política dia de Nossa, amanhã Pitucha, pode até ser... roncou pra você Pode mudar ser. de assunto, mas você não quer. Não, agora... Ó, e vou até falar uma Faz coisa. um adendo. Tem muitos vereadores ali e que não é o primeiro mandato, mas que muitas pessoas não sabem, não conhecem. O meu marido, por exemplo, se eu falar nome de 2 vereadores aqui que eu já falei, ele fala assim, nunca vi, não sei quem é. Não sabe quem é. Meu, você sabia? Sabia, já veio até no jornal, né, gente? Mas tem alguns vereadores que eu falo e falo assim, nunca vi, não sei quem é. Como que você pensa dessa galera que tem essa chance de fazer a diferença ali numa legislatura e acaba só aproveitando os 4 anos na cadeirinha recebendo os 20 mil reais por mês? Olha, eu acho que até determinado momento eu não achava importante usar a tribuna. Sim. Depois eu comecei a achar importante usar a tribuna porque é um espaço de fala, né? E é um espaço privilegiado que você tem para falar com a população, às vezes muitas coisas que a própria população quer que você fale, né? Então eles não podem estar lá falando, mas você está ali representando eles. Então eu hoje acho importante usar a tribuna, mas não achava antes. Talvez eles não tenham entendido que é importante usar a tribuna ainda, né? E trabalhar também. Cada um tem seu jeito de trabalhar, então eu não sei. Só a única orientação, o único conselho que eu posso dar é quando você for usar o seu direito de voto para você lembrar e recapitular, pensar, estudar, pesquisar quem foi que trabalhou, né? Quem fez mais pela cidade, enfim. E não desperdiçar o voto, né? Você viu que a Laura ela tem aquele quê de Miss, né? As perguntas que fazem no Miss Universo, ela tem o quê de Miss? Ela sabe sair Mudar o mundo. muito bem. perfeito. Qual é o seu sonho? Isso mesmo. A paz mundial é mudar Paz o mundo. mundial, é. Ela sai muito bem. Tem alguma pergunta aí na tua, Nath? Meu, aqui tem mais 2. Não, pode fazer Bom, aí. vamos lá, vou fazer então as perguntinhas e aí passaremos às considerações finais. Que já são 10 horas, já estamos há 2 horas já. O tempo passa Nossa, rápido rendeu essa quando a gente conversa tá se hoje, hein? divertindo, né?
Vamos ter que fazer um podcast. Vamos fazer um podcast só pra Laura protetora e depois um podcast só pra Laura vereadora. Depois só um podcast na campanha da Laura pra prefeita. Né? Pra prefeita, Ó, lá. ele tá falando isso daqui a já pouco, tá- amanhã o prefeito tá me ligando, você quer sair, prefeita? Vale. O prefeito tá terminando o mandato dele. A gente tem que pensar no futuro. Já tem que começar a te Mas, ó, apoiar. a né? gente tava falando sobre o porquê que é difícil, né, as mulheres na política. E você sabe que existem motivos pra isso. Mulher é muito pouco incentivada a estar na política. Muito pouco verdade. incentivada. Eu só entrei no partido porque o partido precisa de uma cota de mulheres. Isso é absurdo. É. E graças a Deus que a gente tem essa cota. E que triste que a gente tem que ter essa cota. Porque se nós não tivéssemos essa cota, nós não estaríamos no legislativo. Exatamente. Entendeu? Aí existe outra questão também, que nós temos em Catanduva uma população que não abre mão do partido de direita, né? Porque nós tivemos também uma candidata mulher do PT, né? Não foi o meu escolho de voto, não foi minha escolha de voto, eu votei no Padre Oswaldo, mas ainda assim tem muitas pessoas que gostariam de ver uma mulher ali dentro, mas que não votaram nela porque ela é do PT. A cidade aqui, Catanduva, a gente vê que 70% é conservadora, É né? conservadora. É mais... 78% de votos do candidato conservador na última eleição para Então. presidente, né? A gente vê aqui que o PT quase não tem abertura, né? Então, a Beth, as pessoas gostam dela. Eu gosto da Beth, mas eu não gosto do partido Que dela. ela Aí, está. aí Sim. tem muita gente que fala, talvez se ela mudasse de partido, mas ela não vai deixar o partido. Não. Né? A identificação dela, né? Exatamente. Mas nós temos aqui uma vereadora de Que ideal... não está pensando de ideal de direita que em pode sair ser pra a próxima prefeita. prefeita de Catanduva. Já Mas teria ela meu ainda é voto. muito nova, Sim, né? 19 anos. Vamos trabalhando, né? Ô, Laura, tem uma pergunta aqui que vai nessa linha, muito interessante aqui, que é por isso que eu entrei nessa parte aí nessa parte do futuro, a prefeitura. Que foi uma pergunta bem interessante aqui, que foi feita por uma mulher, uma amiga nossa aqui lá da OAB Catanduva, que ela fez a seguinte pergunta. Ela falou assim: realmente concordo com a vereadora que diz que é muito difícil as mulheres se colocarem nos lugares, pois ainda somos vistas muito pelos apoios masculinos que temos do que efetivamente pelos nossos trabalhos. Desculpa Não, só sim. interromper, porque senão eu perco minha linha de raciocínio. Inclusive, isso é uma coisa que eu queria citar e esqueci. Nós estamos chegando tarde, né? Os homens estão muito mais à frente de nós, porque eles chegaram antes de nós. Nós ainda estamos chegando. Eles já ocuparam esse espaço, nós ainda estamos ocupando. Então, assim, a gente tá atrasada, né? E não por escolha nossa, é por escolha deles. Então, isso também é um fator que influencia pra gente não ter mais rostos femininos na política. Mas é muito importante a gente ter, inclusive, eu participei de uma caminhada em São Paulo, coincidentemente, foi tudo, acho que planejado por Deus mesmo. A gente tinha uma reunião lá na Alesp e um dia antes tinha essa caminhada e nós já íamos estar lá, nós falamos, vamos participar, né? A gente poderia descansar, mas eu falei, vamos participar. E foi unânime, tanto a Dani quanto as meninas que a gente conhece que já estavam lá, falaram, é isso aí, vamos participar. E nós fomos. E isso só foi possível porque existem rostos femininos dentro do Legislativo. A deputada que organizou, a vereadora de São Paulo que organizou. Porque se fossem homens, eles não estariam olhando para os problemas que as mulheres Sim. enfrentam, né? Sim. E só finalizando a pergunta, né? Ela fala essa questão né? Da dificuldade da mulher. Da dificuldade da mulher, que a mulher está muito encabeçada pelas parcerias masculinas. E ela cita também, ela fez uma pergunta bem grande, ela cita essa questão da candidata à prefeitura na última gestão. E aí ela faz a pergunta dela, ela fala assim: Laura, você acredita que nessa sucessão óbvia do prefeito atual, se ele apoiasse uma mulher de direita, já com ideias de direita, ideias mais centradas ao atual governo, seria uma grande possibilidade de vitória? Eu acredito que sim. Eu acredito que seria uma grande possibilidade de vitória. Padre Oswaldo? Porque nós temos, eu percebo dos munícipes de Catanduva um carinho muito grande pelo prefeito.
E é muito triste falar que as pessoas votariam nessa mulher por conta do prefeito, mas infelizmente é a minha resposta honesta e verdadeira de que ainda assim seria por uma parceria masculina. E se ele candidatasse uma mulher, eu acho sim que seria possível essa mulher entrar. Mas nós temos ali dentro do Legislativo também 2 possíveis candidatas que já estão lá há mais tempo, que são mais experientes do que eu, né? Então, eu, por enquanto, fora de cogitação. Para com isso. Por enquanto. Tá saindo a campanha dela aqui já. Gabriel A gente conversando vai sair. nós estamos cogitando ainda uma futura reeleição, ainda está... a gente está decidindo ainda, elas pegam no meu pé, e aí, vai ou não vai? Eu falo, gente, calma. Tem muita coisa pra resolver. Estamos no meio do caminho, né? Então, enfim. E a outra pergunta aqui, né, que vai nessa linha, se você já pensa aí em uma futura reeleição à vereança. Então, tem horas que eu penso que sim, tem horas que eu penso não, porque tem muita coisa para fazer, que em 4 anos não dá para fazer. Então, eu tenho... Mas que em 1 ano você já fez bastante coisa. Que bom. Que... Imagina 4, imagina 8. Então, assim, eu tenho vontade, às vezes, por pensar que ainda tem bastante coisa que dá para ser feita, né? Mas eu também tenho a minha resistência pelos contras que eu encontrei aí no meio do caminho. Então, eu Mas ainda... que vai encontrar sempre, né? Em qualquer lugar, Inclusive a infelizmente. pergunta É que eu acho que aqui é mais. É porque tá mais visada, né? Sim. Inclusive É chegou uma uma figura pergunta aqui pública. sobre isso. Como que você consegue gerenciar a vida de política, a vida de protetora, a vida de esposa? Como É que tudo você a mesma pessoa que consegue... tá... Não, aqui foi... Como que você consegue gerenciar tudo isso? Então, eu não sei também te falar como eu consigo. Eu só vou vivendo um dia de cada vez e o que tem pra fazer a gente vai fazendo. Eu acho que mulher é isso, mulher é multifunção, né? Mulher tá secando o cabelo e eu tô secando o cabelo e tô respondendo mensagem. Eu tô passando maquiagem, tô colocando ração pra cachorro. Eu tô cuidando da minha família, tô respondendo mensagem, resgatando bicho. Então, é assim, acho que mulher é multifunção. Para Por no isso sinal vermelho, arruma maquiagem, né? É assim. Por isso que eu acho que nós deveríamos ter mais mulheres nos poderes, porque nós somos mais eficientes. Inclusive, são os 5 princípios da administração pública. Agora vai entrar o professor de cursinho aqui, né? O LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o quinto princípio da administração pública. Fica a dica aí, Padre Oswaldo. Nós cumprimos... Administração pública, eficiência, Laura. Nós cumprimos os 5. Nath, tem alguma pergunta para fazer? Não, eu acho que eu estou muito contente. Nosso Sim. primeiro episódio aqui do podcast Linhas do Poder. Sim. Rendeu bastante essa conversa, ó. Quanto 2 tempo? horas e 10. Caramba. Laura, eu tenho 3 perguntinhas para te fazer antes da Nath entrar. E assim, é bate-bola, viu? 3 perguntas, olha. Bate-bola, meu Deus, não acaba 10 nunca, né? segundos. Ah, Bate-bola, tá? Eu pergunto, você já vai tem me que perguntar qual que é responder. o meu animal favorito? Não, a gente sabe que é a girafa do centro-oeste da Amazônia, o seu animal você vai favorito. perguntar aquilo lá? Ok. Se pode matar barata perto dela? Ela quer saber se pode matar barata perto de você, ela não queria perguntar. Você quer saber mesmo? É porque eu cheguei, tinha uma baratinha, aí a gente matou, eu fiquei pensando, mas hoje tem uma protetora da causa animal. Eu Será que não pode? mato. Eu não mato barata, nunca matei. O seu Eu marido tenho- mata. Barata. Na minha frente, não. E o que você faz? A gente pega e coloca lá na rua. Ai, meu Vamos lá, Deus. bate-bola então. 3 perguntas. Primeiro, um sonho. Mudar a catanduva. Palavra de prefeito. Né? Ai, gente. Uma me saudade. perturbam. Meu pai. O que você queria que tivesse escrito no seu epitáfio? No meu epitáfio. Ai, gente. 10 segundos. É muito difícil, hein? Como você gostaria de ser lembrada? Como você quer que as próximas tentei. gerações vejam a Laura? Eu tentei. Eu tentei! Era uma ótima! Morri tentando! Morri tentando seria uma boa. Morri tentando. No meu eu quero que seja escrito assim, pra quem disse que eu não tinha onde cair morto. É verdade. Sabe da minha mãe? Só alegria. Só alegria. Nath, vamos para as suas considerações finais. Bom, queria agradecer a todo mundo que participou aqui, mandou pergunta, mandou mensagem. É o primeiro dia, é o primeiro episódio. Semana que vem não estarei aqui, já vou avisando. Sonoplasta põe choro aí. Já vai trazer quem? Quem vai vir? O nosso co-host da semana que vem é nada mais, nada menos que o parceiro de Câmara dos Vereadores da Laura, o
pastor Júlio Zanini estará aqui sentado ao meu lado esquerdo na próxima. É? Sim, Júlio Zanini será Ele o não meu será o co-host. convidado? Ele não será o convidado, ele será o co-host. Olha, O Júlio Zanini estará aqui como co-host na próxima. ele tem que vir, chama ele pra tem ser que... co-host, ele né? tem Você que que está vir. na lista. Ai, Porque a que nossa ideia é o coisa seguinte, pessoal, feia. você que está nos acompanhando, já vai ficar uma coisa muito... Tem que vir pra ser sabatinado. Sim, vai ter uma coisa muito interessante no Eu nosso gostei, podcast, viu? que é o seguinte, uma vez por mês, a minha co-host tem outras obrigações, né? Uma pessoa tem muito palestra. atarefada, é uma agenda difícil, né? Uma vez por mês, É verdade. Natália estará com as suas palestras, inclusive, pessoal, procura aí palestras excelentes, Isso, palestras espíritas excelentes. Eu que não sou espírita, mas tenho uma grande admiração, assisto as palestras delas e a palestra dela eu acho incrível. Nesse dia que a Natália não está aqui, que a Natália não estará aqui, nós teremos co-hostings variáveis. Se inscrevam pra participar, Vocês né? podem ser co-hosts. É Mandem isso, aqui. se inscrevam. Guilherme, eu quero ser co-host. Guilherme, eu do quero Linhas do ser Poder. co-host. E, obviamente, que os nossos convidados também serão É mais convidados fácil, né? a ser co-hostings. Laura provavelmente estará aqui na folga da Natália de abril. Ó, já abril, tá agendando. Ou de maio, vamos ver a agenda dela, que também é difícil, né? Para ser a co-host comigo. E o nosso entrevistado vai ser a deputada. Não, brincadeira. Você já convidou? Ia pensar o Júlio Sabatinão, o deputado. Mas então, pessoal, semana que vem, como a Nath não estará conosco, o nosso co-host será o pastor Júlio, vereador de Catanduva. Ah, que bacana. E quem fico será o feliz. convidado? Convidado Surpresa. ele ainda não decidiu, né? Na verdade, está decidido, o convite foi feito, só está uma questão de agenda. Ah, entendi. Mas vai ser de não- peso igual a Laura. Ah, é? De peso igual a Laura. sim. Bacana. Eu vou chegar em casa, né? Umas 9 horas e vou assistir vocês. Você pode vir pra cá, porque provavelmente a gente vai estar aqui. Provavelmente, ó, da próxima semana, quero pizza, né? Quero que vocês já fechem aí, ó, pessoal que quiser patrocinar, tá? Entre em contato com 17 992018234. Vem ser o nosso patrocinador. Nós estamos aceitando Pix, estamos aceitando pizza, né? Estamos aceitando vinho, água, refrigerante também. O que vocês quiserem entrar em parceria com a gente, nós estamos disponíveis. Se você entrar com Pix, nessa linda televisão aqui que o Fernando, nosso suporte, coloca aqui o nosso logo, vai ficar passando aí o seu patrocínio diversas vezes. Ó, durante todo o mês. 2 horas, hein? 2 horas. 2 de programa, horas passando o seu... até a pessoa decorar tudo. Fora os cortes, o Fernando colocou muito bem, fora os cortes que estarão nos nossos perfis, no perfil da Laura, pensou mais de 8.900 pessoas vendo a sua marca. Vale a pena, vai ser muito Todos bom. os dias, vai ser muito bom. Então, pessoal, você que está interessado em patrocinar o nosso podcast, 17 992018234, fala com a Carol, a nossa secretária, que ela vai fazer todos os trâmites para você vir participar da nossa equipe. Você falou muito rápido, não decorei. 17 992018234. Mudar a voz que nem a Natália. Gente, a Natália fora da câmera, a voz dela não é assim. Pega o microfone e muda, fala assim. Agora, 17 992018234. Manda o WhatsApp para participar do sorteio da pizza. É isso aí, gente. Ó, eu agradeço, foi muito legal a participação. Agradeço a ideia genial aqui do Guilherme, que chegou aqui segunda-feira com essa ideia, já conversou com o Fernando, já fechou tudo. Falou, quarta-feira eu só assim, né? Na Só expectativa, aceitou. eu falei, E na esteira. não tive outra opção. Eu falei, não, vamos entrar, vamos ver. E aí Vai foi ser muito toda bacana. quarta-feira? Todas Toda as quartas-feiras, às 8 ao horas. vivo, tá? E aí uma coisa Vamos importante. lá. Temos o Instagram que o Gabriel já fez, Linhas do Poder. A gente precisa de inscritos, mais de 1.000 inscritos, né, para que nós possamos fazer ao vivo. Então, como é tudo novo ainda, a gente está fazendo aqui no Instagram do Dr. Guilherme Santos, mas, porém, a gente precisa que vocês nos ajudem, então. Inclusive, nossa live vai estar salva no meu Instagram com participação da Laura, da Natália e do Linhas do Poder. Siga lá a gente, @Linhas do Poder, nosso novo podcast. E também nós estaremos até o final da semana no YouTube também, para você que queira ver aí todas as nossas mais de 2 horas conversando com a Laura. Estaremos lá na íntegra no YouTube. Bacana, adorei. É isso, minhas considerações foram longas. Bom, eu quero agradecer muito a Nath aí pela loucura de entrar no barco comigo, né? Mais uma face, né? Guilherme, você faz de tudo, agora mais isso, né? Isso, Mais uma face aí, agradecer muito, Nath. Muito Eu que obrigado agradeço. pela parceria, da disposição.
Laurinha, não tenho palavras para te agradecer todos esses nossos anos de amizade, as vidas que nós transformamos da dona, do Apolo, nosso cão advogado lá do escritório. E principalmente agradecer a tua amizade, a tua disposição. Como eu falei uma vez numa foto que a gente tirou, eu e a Laura nós conhecemos há 6 anos. E nesses 6 anos, entre idas e vindas, a gente sempre acaba se encontrando, porque existem pessoas que Deus coloca nas nossas vidas com a intenção de mostrar que sempre vale a pena lutar pelo que é certo e lutar pelo que faz diferença. Então, muito obrigado por ter sido a nossa primeira convidada e espero que você volte como hosting aqui do nosso programa. E que respondeu todas as perguntas. Responda todas as perguntas e que diminua o tempo de resposta para mim de 4 dias para 2. Vai estar o suficiente. Eu tô respondendo agora tudo, Agora viu? você tá respondendo. É porque eu perdi todos as minhas conversas. Aí começou do zero, ficou fácil para responder. Gente, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Passou super rápido. Fiquei emocionada. E vai ser um prazer estar aqui como co-host também. Vou aguardar o convite. Vai ter pizza, pode ter certeza. Vou aguardar o convite. Bom, pessoal, então muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e por nos permitir entrar na sua casa nesta quarta-feira à noite, chuvosa, gostosinha em Catanduva. E semana que vem estaremos aqui sem a Nath, né? Mas eu e o pastor Júlio Zanini com o nosso Linhas do Poder. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço, gente.